Os sonhos sempre despertaram a curiosidade do ser humano por ser uma experiência repleta de significados, sendo um dos assuntos abordados não apenas na ciência e religião, mas constantemente debatidos na filosofia, literatura e até na cultura pop. No início de abril de 1865, o presidente norte-americano Abraham Lincoln teve um sonho esquisito do qual contou à sua esposa. Nele, ele ouvia soluços enquanto andava pela Casa Branca. Chegando ao salão, encontrou o caixão com um corpo envolto em roupas fúnebres. Aproximando-se da multidão que velava o cadáver, perguntou à pessoa mais próxima quem havia morrido e recebeu a seguinte resposta: o presidente assassinado. Despertando imediatamente, não voltou a pregar o olho durante o resto da noite. Lincoln seria assassinado no Teatro Ford, em Washington, 10 dias mais tarde do pesadelo, em 15 de abril de 1865. Em diversas culturas, sonhos podem ter poderes premonitórios ou até mesmo representar uma expansão de consciência. O que será verdade? Quais são os mitos? Vamos mergulhar no mundo dos sonhos, aproveitando aí a série que acabou de estrear em um certo streaming, comentando também um pouquinho sobre ela, logo depois dos recadinhos, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Chegamos aqui agora na área de recadinhos e atenção. Isto não é um treinamento. Até o final desses recadinhos, você vai ter o anúncio de uma vaga para trabalhar com a gente no Mundo Freak. Mas vamos com calma. Primeiramente, muito obrigado para vocês que estão aí com a gente, meus queridos, para a sua paciência e a sua audiência. Tudo bem com vocês? Mais uma semana aí de Mundo Freak. E, cara, que episódio maravilhoso é esse que vocês vão escutar agora. Mas antes da gente chegar neles, eu tenho alguns recadinhos rápidos para fazer. Se você gosta do Mundo Freak, lembrem-se que a gente, na Jaca Freak Store, né, a lojinha do Rafael Jacaúna, está vendendo camisas, moletons e canecas com a temática do Mundo Freak. É isso mesmo. Para você que era ouvinte antigo ou então tá fazendo aí maratona, viu que a gente vendia camisas especiais, né, durante muitos anos, assim, que foram sempre temporadas muito curtas de vendas e tal, muita gente não conseguiu na época. A sua oportunidade é agora. Então entra agora na Jaca com C, Freak com K, store.com. Não é .com.br, é .com. Mas qualquer coisinha, vocês já sabem, né? Entra no post desse episódio que você vai ter todos os links que eu menciono nos recadinhos e que a gente menciona no podcast inteiro, tá bom? Lembrando a todos, galera, a gente está presente na maioria das redes sociais. Então, caso você tenha o Instagram como casa, @MundoFreak tudo junto. Caso você tenha o Twitter como casa, @Mundo_Freak, você encontra a gente. E de vez em quando a gente posta algumas coisinhas lá no TikTok também, @MundoFreak tudo junto, você encontra a gente. E agora, anúncios de quarentena. Anúncios de quarentena. Sou o Fabiano, moro no interior de Rio Grande do Sul, né? Aquela risadinha. Gosto de temas sobrenaturais e muito pop. Sou um artista digital focado em pintura digital e modelagem 3D. Olha que irado. Aspirante animador, gosto de retratar criaturas sobrenaturais. Diabinhas, orcs, aliens, mas está aberto para encomendas e artes digitais de todo tipo. Então assim, gente, eu vou indicar aqui o Instagram do nosso queridíssimo Fábio Canstarts, que vocês vão com toda certeza se amarrar no conteúdo dele. E, cara, muito maneiro aqui você vê todo o material 3D que ele produz, né? Uma coisa bem bacana. Eu não sei qual é a demanda do mercado para isso, né? Eu imagino que muitas coisas, que eu sou muito ignorante. Mas caso você tá precisando de um artista 3D, cara, você tem agora aí na tua mão pra dá uma olhada. É claro que ele não trabalha só com 3D e tal. Então, caso você queira alguma coisinha, queira, sei lá, o logo da tua empresa em 3D, você queira um animalzinho da sua empresa, o ornitorrinco da marca do teu podcast, eu prometo que eu não vou ficar, Fabiano, te pedindo coisa, tá bom? Mas, cara, trampo irado. Parabéns pelo trampo. E, galera, entre em contato com ele. Mora no Sul, mas arte digital, né? Então você pode pedir de todo o Brasil, todo mundo. Entre em contato, manda uma DM pra ele lá no Instagram, que eu tenho certeza
que ele vai se amarrar a fazer um trampo pra algum ouvinte do Mundo Freak, com toda certeza. Agora, você vai ter a oportunidade de receber ordens de Ira Croft. Ai, meu Deus. Tá bom, gente. Eu vou tentar fazer isso de maneira responsável, profissional e séria. Vamos lá, gente. Seguinte, gente, a empresa tá crescendo, o que é ótimo, é uma excelente notícia e a gente tá muito empolgado com o futuro, né? Eu acho que ficar empolgado com o futuro do nosso trabalho é a única coisa que deixa a gente empolgado com o futuro desse país, mas a gente tá tentando, né? A gente tá caminhando. Então é isso, gente. Essa vaga que eu vou anunciar aqui pra vocês agora, pra você trabalhar no Mundo Freak, é uma vaga para redes sociais. Então, assim, é um freela para uma vaga temporária de produtor de conteúdo para redes sociais do Mundo Freak. Mundo Freak para a Topia no geral, né? Vai fazer algumas coisinhas pro Magicando, etc e tal. Se você é a pessoa, atenção pro pacto, os requisitos. Ter boa redação e de preferência curtir os nossos temas, conhecer o podcast, possuir computador e internet. E se souber criar e editar no Canvas, na ferramenta, melhor, né? É claro que qualquer outro tipo de ferramenta para esse tipo de trabalho vai ser um super diferencial pra gente também. E o que você vai fazer, ouvinte? Você vai planejar, você vai agendar e você vai monitorar os posts publicados nas nossas redes sociais e, quando necessário, interagir com os nossos fãs e ouvintes nas nossas redes, né? Então, uma vaga remota, meio período, contratação temporária e na modalidade PJ por ser temporário, tá bom, gente? E, André, eu quero. Eu tenho certeza que vai ter muita gente falando, eu quero nas redes sociais e não vai conseguir fazer nada porque a pessoa não vai escutar esse áudio direito, então eu vou falar com bastante calma. O que você faz, nobre ouvinte, caso você queira se candidatar para essa super vaga para trabalhar com a gente? Você vai fazer o seguinte, você vai no mundofreak.com.br, entrar no post desse episódio e lá nos links, para você que não sabe, os links ficam ali na parte de cima, é só você ter uma caixinha branca onde tem o descritivo, as descrições e tal, é só você abaixar um pouquinho ali aquela caixinha branca e ali você vai ter o link, que é um formulário que você vai preencher pra gente conhecer você. E é basicamente isso, gente. Só isso, você já está aí candidato pra essa oportunidade incrível. É claro que a gente monta também um banco de dados, caso não role a oportunidade agora. Tenho certeza que, poxa, você vai estar aqui na mira, né? Então, é isso, galera. Muito obrigado e, poxa, espero trabalhar com vocês em algum momento. E é isso. Bora pra esse episódio que... Nossa... Eu ia fingir que eu acabei de acordar, mas ia ficar horrível e eu ia só dar trabalho pro nosso editor. Então fingem agora que eu estou agora, acordei agora. Meu Deus, todos os recadinhos são verdade, mas eu estava sonhando. O que está acontecendo? Sandman, é você? Bora pra esse episódio, ficou maravilhoso. Lembrando que a gente fala só um pouquinho sobre Sandman, sem spoilers, assim, né? São coisas muito leves, assim, de spoilers. São apenas a gente comentando mais ou menos. A gente não tinha visto a série quando gravou esse episódio. Hoje a gente viu e adorou. A série é fantástica, merece todo o aplauso que tá tendo. Mas a gente fala, no geral, sobre os mistérios do sonho, tá? Então, caso você tenha medo de receber algum spoiler assim do nada, a gente vai deixar pra falar mais sobre Sandman lá pro final do último bloco do podcast, beleza? Então é isso, bora pra mais um episódio. Aumenta o volume e aperta o play. Vambora. This episode is brought to you by FX's feud, Capote versus the Swans. Inspired by actual events, the series tells the story of Truman Capote and the women he betrayed. The original housewives. They were society's most elite women, rich, glamorous socialites who defined a bygone era of high society New York. From creator Ryan Murphy, this drama series features an all-star cast, including Naomi Watts, Demi Moore, and Diane Lane. FX's feud premieres January 31st on FX Stream on Hulu. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Está começando o Mundo Freak Confidencial. E eu sou o host dos seus sonhos, André! E aí, gente, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai falar sobre sonhos, pesadelos, sobre profecias ditas em sonhos, sobre andar nos sonhos, né? Vocês sabiam que existe... Calma aí, deixa eu falar com calma, que é uma palavra difícil. Existem os oneironautas, vocês sabiam, ouvinte? Aproveitando aí que que tem uma grande série estreando em um streaming que não pagou a gente pra estar falando. The Orville, que é aquela versão melhor de Star Trek dessa série? Não, é outra série. Temos aqui comigo o nosso queridíssimo Marcos Keller. Saudações, senhoras e senhores, para aqueles que me encontram em sonhos por aí, hashtag Keller Serviços Oníricos, hein? Pra mim saber o que tá acontecendo, por favor. Ainda tá mantendo aí? Ainda continua? Cara, sempre aparece. Hoje apareceu 3. Um deles disse que eu e a Ananda, que foi o Siri, um abraço pro Siri, disse que tava eu e a Nandinha dando um rolê no Rio de Janeiro. Meu Deus. E foi muito legal, porque tava num clima bom e tava bem desinibido, e a Ananda conhecia o Gilberto Gil.
E aí a gente ficou trocando ideia e dando rolê. Cara, de todas as pessoas do Magicando, ela é a única que teria a possibilidade de conhecer realmente os Bate-Hill, né? Trabalhando. Vocês já ouviram a história da Ananda quando ela encontrou a Anitta? Tem essa história, hein? Opa. já escutei já das preferências políticas de outras cantoras pop também, né? Tem todas as fofocas aí que a Nandinha dá pra gente. E temos aqui também nosso queridíssimo Michael. Boa noite, e aí eu vou falar que é noite porque é pra entrar no clima do assunto do podcast, né, os sonhos. Tô aqui pra analisar o sonho da galera, né, essa é a minha profissão, não é mesmo? Então tô aqui pra isso. E eu aproveito pra já lançar que eu tenho uma hipótese de por que o Keller visita tanto o sono das pessoas, ou invertendo, por que as pessoas puxam tanto o Keller pros sonhos. Muito bom. Ah, porra, mas aí até eu sei, porra. O cara bonitão com a voz dessa não vai sonhar comigo, vai sonhar com o Keller. Isso aí tá óbvio pra mim, não tem nem motivo. Tem razão e circunstância também. E então sonhe comigo. Quem tiver sonhos mais 18, use a hashtag Keller mais 18 também. Tá bom, os sonhos com o Andrei são os sonhos de autopunição. Exatamente. Imagina o sonho comigo gritando no ouvido da pessoa, com certeza. E temos aqui também a convidada incrível que já participou com a gente e vai participar ainda mais, nossa queridíssima Inês Barreto. E aí? Oi, gente, boa noite. Estou aqui em parte como no papel de quebrar os sonhos, que todo historiador faz, e em parte como fã de Sandman. Olha aí. E temos aqui também nossa especialista em quadrinhos para falar mal da gente que vai errar um monte de coisa, Belle Félix. Olá, pessoal, tudo bem? Muito obrigada aqui pelo convite. Estou bem feliz para poder falar sobre sonhos e vontade de fazer xixi enquanto tá sonhando. Rapaz, tem isso, né? Se você tem menos de... Correto é menos de 13, 12, né? Você sonhou com fazer um xixi, já era, bicho. Mas o sonho, ele é o território das coisas que você não pode fazer, né? Essa, pelo menos, é a impressão. Uma pessoa amargurada, frustrada com as coisas que faz na vida, né? Sonho é aquilo que você pode tudo, no final das contas, né? Depende, cara. Depende. Porque se você pode... Assim, ó. Pensa comigo. Tem a polícia do sonho agora. O famoso soco fofinho. Sim, verdade. Se você tá no sonho e você dá um soco fofinho, é porque provavelmente você não tem capacidade psíquica pra dar aquele soco de maneira violenta ou por aí vai. Então, se você consegue fazer uma coisa muito vívida em sonho, é provável que você não faça fisicamente, é claro. Mas é pra deixar claro que existe capacidade psíquica pra que aquilo talvez se realize. E eu tô tirando isso da bunda, mas o Michael tá aqui pra dizer se foi uma boa retirada ou não. Cara, tá inventando isso. Você tá inventando a parada, falou com muita convicção, tá todo mundo acreditando agora. Não tá de todo errado, né? E aí a gente vai poder aprofundar depois também a diferença, né, do tipo de sonho de acordo com o contexto de vida da pessoa, de acordo com quadros, transtornos psiquiátricos, né, ou momentos da vida que influenciam sim. No sonho a gente não pode fazer tudo, não. Pelo menos algumas pessoas não podem, né? Tem algumas restrições aí. Mas é muito interessante, né, que quando a gente vai falar sobre sonho, o sonho foi algo que a humanidade se debruçou durante muito tempo. Inclusive, na série do Sandman, barra quadrinho, agora me fudeu. Agora, barra série, quadrinho, adaptou, virou assim, confusão. Tem audiobook também, hein? Muito bom. Tem audiobook. Se você quiser falar aí, tem que falar tudo agora. Aí tu quer facilitar meu trabalho mesmo, né, Beli? Claro, sempre. Mas é algo muito interessante, né? Que na história, né, a gente tem o sonho, né? Que ele é uma entidade barra deidade responsável. Ele é a personificação de algo que todos nós sabemos, né? Que os animais, no geral, têm. Que é o ato de você, durante o sono, né? Durante o descanso, você ter aquele momento do sonho, né? Que é algo que foi um mistério, continua com muitos mistérios ainda. E que foi algo que os nossos antepassados também se debruçaram durante muito tempo, porque também era cercado dos seus mistérios e do seu misticismo. E a história aborda justamente isso, né? Então, eu já até gostaria de puxar aqui um iniciozinho que provavelmente não vai ser adaptado nessa primeira temporada, porque fica um pouquinho mais pra frente, né? Tem o capítulo lá acho que é Sonho dos Gatos, eu não vou saber exatamente o que é muito interessante e tal, né? Como que o Neil Gaiman, que é o autor, ele constrói muito essa ideia de que não é apenas o sonho como aquela coisa fisiológica que acontece na sua cabeça, né? Tem muito de mitologia, tem muito de folclore, mas tem também o sonho como o ato de sonhar, daquilo de você ter uma esperança pro futuro, daquilo de você almejar algo, daquilo de você planejar e de você projetar uma realidade que ainda não existe, né? E na moral da história nesse capítulo, né? Eu não vou dar tantos spoilers assim, nem falar muito resumo, tem muitos contextos pra dar. Dá spoiler sim, é um quadrinho dos anos 1990, que super dá spoiler. É porque para me fazer entender, eu vou ter que dar todo o contexto do capítulo, né? Mas a ideia geral é que você tem um gatinho, né? Que passou por diversas questões de maus tratos com seres humanos, conversando com o Sandman 2
gatos, né? Tudo que sonha vai ter contato com o Sandman em dado momento, né? E aí, ela, frustrada e triste, conversa com o Sandman e fala, os gatos, né, os felinos já dominaram a Terra, na época que os felinos sonhavam mais alto que os seres humanos. Em algum momento, os humanos passaram, eu acho que era mais ou menos assim, né? Os humanos passaram a sonhar mais, né? A sonhar com algo além do que os felinos. E aí, foi o que permitiu essa projeção do que o ser humano é hoje, de ter um domínio sobre as coisas e tal. Então, é inclusive um capítulo muito bonito, né? Que fala muito sobre como os sonhos são importantes pra gente de uma maneira bem ampla, né? Então, eu acho que esse podcast como um todo sempre foi muito pedido. Por que vocês nunca fizeram um episódio sobre sonho? Então, aqui, acho que a gente vai dar um misto vai falar sobre mistérios dos sonhos, né? O que é. Existe pouca aceitação geral na academia com relação a muitas coisas durante o sonho. E também ainda tá lotado de muitos mistérios. Eu tô falando aqui, o Michael já tá balançando a cabeça, tipo, você tá falando merda. Não, tá certinho, mas é porque as coisas têm mudado de um tempo pra cá, mas é isso mesmo, André. Não vou te corrigir, não, tá certinho. Ah, entendi. Isso aí, não me corrige não, porque eu mando aqui, eu sou o host desse podcast, cuidado comigo. Sonho de autopunição, olha lá. Quando eu sonhar com o Andrei, vai ser isso. Caralho, que inferno sonhar comigo. Pra complementar o que o Andrei tava falando, é interessante que em Sandman, apesar de ser um quadrinho de terror e de horror e de suspense, né, porque acontece muita desgraça na obra, o Gaiman, ele sempre termina deixando uma mensagem positiva, uma mensagem de esperança, de que continue. E é engraçado, porque muitas pessoas terminam achando isso meio brega, meio, ele colocou isso meio que de chavão, essas coisas assim. Só que poucos autores entendem e conseguem colocar no papel as emoções humanas e o que é ser humano, daí ser um quadrinho de terror e brincando com os sonhos, né? Como o Gaiman. Sem contar que esse foi um dos grandes diferenciais dele como autor britânico da invasão britânica, né? Porque você tinha o pessimismo do Alan Moore no Monstro do Pântano, nas paradas todas. Você tinha... Então, era muito legal você ver esse tom onírico, esse tom faérico, né? Esse tom de conto de fada que o Gaiman sempre teve, né? Realmente, agora você tá falando, né? Realmente um diferencial enorme, porque ali na Inglaterra, nos anos 1980, eles estavam realmente passando por uma época econômica muito complicada e realmente existia mais desesperança. Thatcher. V de Vingança, ótimo, todas essas coisas, né? Então era só desgraça. E vem um cara que, por meio de terror, consegue falar umas coisas bonitas e que você precisa de uma interpretação também a mais, da mesma forma que você precisa interpretar também sonho. Perfeito, perfeito. E eu vou terminar esse podcast com uma mensagem de esperança, fé. O que você faria pelo seu semelhante? Gostaria de chamá-lo de meu filho. Lembra do Jesus do SBT? Vai ser assim que vai terminar esse podcast de hoje. Inês, você gosta de sonhar? Pergunta. Depende do sonho, né? Tem hora que fica meio... Eu tive uma época que eu sonhava muito pouco e agora eu voltei a sonhar muito. E assim, né? Sonhar no sentido mais amplo é aquilo, né? É o que nos move até um certo ponto, né? Como cultura, como humanidade, sempre a gente ir pra frente, né? E até pensando nessa questão do Gaiman ser um contraponto daquele pessimismo todo do Alan Moore, eu enxergo um pouco também como uma questão geracional, né? O Alan Moore é um pouco mais velho e pegou talvez a pior parte ali da Thatcher, né? E daquela fase de políticas públicas desastrosas ali da Inglaterra, e o Gaiman um pouco mais novo já é uma geração que pensou que podia sair daquilo, né? Pegou um contexto de mundo um pouquinho diferente e conseguiu pensar o mundo de um jeito diferente. E a gente vê isso em outras obras deles também, como Os Deuses Americanos, né? É um pouco essa pegada também. É uma visão muito mais positiva, esperançosa das coisas. E uma coisa que eu gosto de bater também sempre muito na tecla é que Sandman e provavelmente a forma como a história do Gaiman pôde ser contada também tem muito a questão da editora, que no caso foi a Karen Berger, que foi quem criou a Vértigo e foi quem fez a Vértigo ficar tão grande, né? É uma das épocas que as pessoas mais têm saudades dos quadrinhos norte-americanos, e ela que bancou, então e ela como editora também termina tendo uma troca ali com o autor, e ele também tinha muita troca com os artistas, então também ela também deve ter influenciado também um pouco de uma forma que talvez os editores dos outros britânicos não tenham tido tanto. Também a Karen Berger, nem todo mundo lembra dela, e ela foi o grande nome da Vertigo, né? Até de levar o Alan Moore para os Estados Unidos, tudo foi iniciativa dela, né? Que mulher! Ela sonhou com um futuro melhor e planejou isso, né?
Vamos voltar um pouquinho pro sonho. E é muito engraçado que, como eu falei, o sonho faz muito parte da mitologia em si dos nossos antepassados, com toda certeza, né? Você vai ter mitologia grega com Orfeu, você vai ter tanta coisa. E puxando até uma curiosidade de mitologia grega, eu acho até legal que você vê como é que os gregos antigos estruturavam a maneira que eles pensavam o mundo através dos deuses, né? Então você vai ver que o deus do sonho era parente do deus da morte, né? Que era o Hades, né? Então existia, era tudo muito intercambiável, né? Que em dado momento eles estão lá meio que... Você já tinha um pouco dessa ideia de que existe um espaço que tá sendo meio confluente entre as duas coisas, né? De que como é uma coisa mais noturna, alguma coisa meio sombria, alguma coisa que se conecta de alguma forma, sonhar com os mortos é algo muito comum, então tá ali nesse espaço intercambiável, etc e tal, né? E todas as mitologias você tem pelo menos algum ponto em que vai tratar sobre sonhos como algum deus responsável por aquilo, ou alguma entidade responsável por aquilo, ou seres benéficos ou demoníacos que vão te atacar durante os sonhos, né? Sobre você entrar em contato com os seus próprios antepassados, sobre como você tem essa questão premonitória. Então, assim, é uma coisa lotada de mistérios, assim. E eu já queria puxar o Michael nisso, justamente... Michael, o que é o sonho? Porra! Bem, já começa assim... Rápido, hein? Por favor. Pois é, né? Vamos lá, rápido e direto. E um tweet. Numa definição muito rápida, o sonho, ele é uma experiência alucinatória no processo de dormir, né? Então, o sonho, ele tem uma relação direta com o sono, né? A própria etimologia das duas palavras tem relação, né? Que é do latim somnium, né? Que diz respeito a um estado diferente do estado de vigília, né? Então, numa primeira perspectiva, né? Um dado importante de se levar em consideração é que, historicamente falando, né? Na academia, o sonho, ele era relegado a segundo plano, né? Então, principalmente lá com a filosofia, ali no contexto da Revolução Científica, né? O racionalismo, o positivismo, o sonho, ele era entendido como algo menor porque não é racional. Ele traz elementos irracionais. Então, durante muito tempo, a academia não se debruçou exatamente sobre os sonhos, então isso ficou a cargo da religião, dos místicos, né? Até o momento em que a gente vai ter com o Sigmund Freud, né? O psicanalista, em 1900, que ele publica um livro chamado Interpretação dos Sonhos, em que ele propõe uma lógica racional para a interpretação de sonhos que, a princípio, são irracionais, né? Então, com isso, a gente já vai ter uma primeira sistemática, né? Uma primeira tentativa de tomar o sonho como um elemento, de fato, possível de ser estudado. Mais recentemente, a gente vai ter os avanços da neurociência, né, a partir da década de 70, que permitem fazer uma nova abordagem. Por isso que eu discordei de você no início, Andrei, porque atualmente a gente está até num campo muito avançado dos estudos de sonho, com o avanço da tecnologia, com eletroencefalograma, com ressonância magnética e tal, a gente já avançou bastante em relação a isso. Perfeito. Eu acho essa definição perfeita. Então quer dizer que quando você dorme, você fica doidão, é isso? Sim. Não tem aquele lance lá do cérebro, de lançar um pouquinho de DMT, um lance desse? Ou não tem nada a ver essa história aí? Não, tem a ver. Não vou saber dizer exatamente de DMT, né? Até onde eu me aprofundei, assim, não lembro de ter esse detalhe, né? Do neurotransmissor, né? Desse neurotransmissor. Mas o que é legal, assim, que num primeiro momento no senso comum, se achava que durante o sono, o cérebro não funcionava, né? O cérebro meio que desligava para poder fazer o descanso. Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, a gente já sabe que vou até dizer que é o oposto, assim, que na verdade o cérebro não desliga, né? O cérebro, ele continua funcionando, todo ele, e algumas áreas do cérebro durante o sono fica hiperativado, e por isso que a gente tem os sonhos. E aí, nessa perspectiva, nós temos tipos diferentes de sonho também, em função dessa hiperativação de determinadas áreas do cérebro. E normalmente são sonhos diferentes que vêm pra te ajudar em alguma coisa, no sentido, sei lá, o sono é meio que também um desfragmentador de disco da montaréu de loucura que você viu no dia a dia. E aí você vai ter sonhos que servem pra te ajudar a treinar na sobrevivência, você vai ter sonho que te serve pra te preparar pra lidar com algo, vai ter sonho que vai te descansar de
de algo que você precisa. Vai ter, quem for das místicas, vai ter sonho que pode te avisar de algo vindouro, né? Então você tem algumas relações bem interessantes com o sonho e precisa ter essa mística mesmo. Para pra pensar que a gente passa muito tempo dormindo e quando a gente tá no sonho, parece que a gente passou muito mais tempo do que realmente foi. Então a gente tem a impressão de uma vida dupla, no fim das contas, quando você lembra do sonho que você teve. Só uma coisa engraçada pra galera que tá aí, engraçada entre aspas, né? Quero rir. Se eu não rir, eu vou ficar chateado. Uma curiosidade pra galera que tá presente, que tá assistindo a gente, que tá ouvindo a gente, é que, por exemplo, quando você sonha muito que você tá fugindo, ou que você tá tentando escapar de algo, isso é um sonho bem comum. Você tá tentando sobreviver, ataque zumbi, fim do mundo, sei lá, alguma coisa nesse sentido, uma invasão, é uma espécie de sala de perigo na tua cabeça dos X-Men, sabe? É uma forma de você manter afiado a os teus instintos que você não tá usando em sociedade. E tem até uma relação, que não sabemos o quanto isso é real ou não, mas teve muito relato de que isso aumentou com o período pandêmico, com as dificuldades financeiras, porque uma parte de você tá gritando que você tá precisando sobreviver e tua mente não percebe que nossa mente não evoluiu junto com a nossa sociedade, né? Nosso cérebro, os equipamentos que a gente tem não evoluiu junto com a sociedade. A gente não tá no ano 3000 na nossa cabeça. A gente é muito parecido com alguém de 20 mil anos atrás, assim, se pegar alguns funcionamentos e por aí vai. Então, ainda fala, já que você está com dificuldade pra sobreviver, sua cabeça tá dizendo, então vamos manter afiados esses instintos pra fugir de animais, pra subir pedras e pra se esconder em buracos, assim. Então, a gente acaba tendo muito essas vivências em sono. E socar fofinho. E socar fofinho. Eu tenho uma pergunta pro Michael, que é o seguinte, quando você falou que antes as pessoas não estudavam, a medicina não estudava muito os sonhos, é na mesma época em que o pessoal falava que a gente usava apenas 10% do cérebro? Não, isso até anterior. Essa perspectiva dos 10% do cérebro ali acontece junto com esse avanço tecnológico, né? Então com o eletroencefalograma e tudo mais, assim, essa história ela acontece a partir da década de 60, 70, né? E aí a gente vai ter uma mudança de perspectiva justamente para incluir também os estudos sobre sonho aí, né? Então essa ideia aí, primeiro hoje a gente sabe que é balela, né? Porque isso era de uma limitação técnica da época e agora a gente tem mais tecnologia, né? Que a gente pode abordar de maneiras diferentes. E aí, aproveitando, vou retomar um pouco do que o Keller disse, assim, o Keller já matou a minha hipótese, né, de por que os ouvintes tendem a sonhar tanto com ele, né? Eu sou parte do problema que eles estão fugindo? Pra fugir dele? Não, pelo contrário, o Keller, por ter essa coisa malemolente, meio resolutivo, né, meio o cara ali que vai ajudar, né, acaba sendo uma figura de investimento emocional que os ouvintes fazem, né? Então, frente a uma situação de perigo, você chama o Keller para te ajudar. Frente a uma situação de problema, o Keller, ele vai ser alguém que pode te dar uma sacada aí, um conselho, alguma coisa. Aí quando a pessoa quer arrumar problema, me chama, é isso? Então funciona assim. A cara de julgamento do Andrei e de descrença está monstruosa. Pena que vocês não têm acesso à imagem. Não é de descrença não. Pra mim isso faz todo sentido. Então quer dizer que o Keller sabe aquele vídeo do meme da mulher com um boneco de gatinho no avião? É o Keller, no colo dos ouvintes durante o sono. É isso, o Keller é o pet, como é que é o nome que ela dá pro gatinho? É o pet de ajuda emocional, é isso? É isso, você tá descrevendo. Eu acho que é de suporte emocional, alguma coisa suporte assim. emocional, então, é isso aí, Keller. Então, o pet suporte emocional dos ouvintes, parabéns. É isso que você queria? Bacana. Você tá feliz? Era o que você queria. Vocês têm que fazer agora um bonequinho do Keller pra vender. Pros apoiadores, vamos fazer um. Eu só me assusto, assim, porque já teve gente que mandou mensagem e falou assim, sonhei com você, tô bravo. Aí eu falei... Desculpa, o que aconteceu? Falou assim, não, sonhei com você, a gente tava no esquema, tava numa parada, aí quando foi acordar pra gente resolver as coisas, eu acordei. Tô bravo com você, que me levou pra lá e não terminou o sonho. Tá, desculpa, né, mas não era necessariamente eu, assim. Gente fica bravo com você porque você fez alguma coisa só que no sonho. Aí, tipo, a pessoa fica... tipo isso. Eu já tive um ex-namorado que era assim, ele sonhava que eu tava com outra pessoa, que eu traía ele, qualquer coisa assim do gênero, e ficava meio puto comigo. Eu ficava tipo, foi um sonho, não nada a ver com isso. Aí a gente já entra em questões, né, sobre a influência do sonho em alguns... Eu não vou chamar de quadro psicopatológico exatamente, né, mas assim, em algumas situações, né, assim, do quanto que a experiência do sonho, ela é real, né? Então, quando você vivencia, né, pro seu cérebro, isso é a realidade. Só que quando a gente acorda, vai passar pelo teste de realidade, a gente faz uma separação, né? A gente faz uma leitura mais, opa, não é bem assim. Só que em algumas pessoas que
por fatores, né, ou cognitivos ou emocionais, o teste de realidade, ele é mais frágil, pode acontecer isso, da pessoa ficar brava com a outra, né, ficar com ciúme, e isso virar um problema de convivência. E também tem o contrário, né, quando você sonha de uma forma amorosa, né, por assim dizer, com outra pessoa, e você acorda, tipo, meio que encantadinho, assim, pra aquela pessoa. Crachado. Ah, é, Belly? Fala aí, dá os nomes aí. Shhh, segredo. Fala que é o Andrei pra ele não ficar triste. Você tem os sonhos da questão mais mística, né? Ou pelo menos que tem alguns mistérios. Antes da gente entrar na loucura dos sonhos premonitórios, etc e tal, deixa eu falar sobre uma coisa que me é muito cara, assim. Cara, sonho lúcido. Sonho lúcido é uma parada muito maneira, né? E tipo assim, não tem nada místico, aparentemente. Apesar de ter uma portinha ali que as pessoas vão fazer essas conexões, o que também é super válido e tal. Que pra quem não sabe, o ouvinte tá escutando aqui agora, o que é o sonho lúcido? O sonho lúcido é quando você tá dormindo, você tá sonhando. E geralmente quando você tá sonhando, parece que tá meio em terceira pessoa, né? Parece que é como se estivesse assistindo um filme. Pelo menos é como é pra mim. O sonho lúcido seria quando você toma consciência dentro do sonho. Você, caraca, eu tô sonhando. E das 2 vezes que aconteceu isso, uma eu tinha quase certeza que eu ia fazer na viagem astral, mas não fiz. Porque eu abortei, eu fiquei com medo de não voltar. O segundo foi... Porque eu sou cagão pra caralho, essa é a grande verdade. E o segundo foi quando eu acordei durante o sonho, eu fui mais cagão ainda, e eu falei, meu Deus, eu estou sonhando, eu quero acordar. Eu acordei. E tem uma explicação pra isso, Michael? Tem. Eu vou até dar um passo anterior também, que eu acho que é legal para os ouvintes poderem acompanhar, né, que o processo de sono, né, você sentir sono, ele é considerado uma alteração normal da psicopatologia, né, do funcionamento da consciência, que a gente sai do estado de vigília e entra no estado de sono, propriamente dito, né? Só que isso acontece em etapas. Então a gente tem 4 etapas, o sono 1, 2, 3, 4, que até fica muito popular com a questão das ondas alfa, beta, gama, não sei o que, né? Isso o senso comum absorve um pouco isso. E a gente tem o sono REM, que é o sono de Rapid Eye Movements, né? Do movimento dos olhos rápidos, né? A maior parte dos nossos sonhos acontece no momento do sonho REM. E esse é um estado anormal, né? Do funcionamento cerebral, em que você tem uma série de áreas do cérebro que ficam hiperativas. Em geral, a parte do cérebro que regula a consciência, ela está desativada, só que pode acontecer dela ativar, né, em algum desses momentos. Seja de uma maneira espontânea, seja associado com alguns quadros psicopatológicos, seja também por influência de substâncias químicas, né? Então, álcool, maconha são drogas que podem induzir o sonho lúcido, né? Então, ao longo de uma noite de sono, esse ciclo, ele se repete mais ou menos umas 3, 4 vezes. Então, a cada vez que o sono REM, ele acontece, ele tem uma tendência a ser mais forte e mais profundo e ativar maiores áreas do cérebro. E é aí que aumenta a chance também da gente ter um sonho lúcido, né? Então, tem para quem quiser treinar e testar, tem um exercício que é super interessante, que é para você colocar o despertador mais ou menos 4h30 depois que você começa a dormir. O despertador toca, você acorda e aí você volta a dormir com a intenção de manter a consciência. Isso aumenta as chances de você entrar num estado de sonho lúcido, né? Que é você ter aí o controle sobre o sonho. Você ter a consciência e você ter o controle. Caraca, os ouvintes agora tudo colocando 4h30 da manhã pra acordar. Não, e tipo, como é você ter a intenção de lucidez? Como é exatamente isso? É do tipo assim, você vai dormir e fala assim... vou dormir e continuar consciente, vou dormir e continuar consciente, né? Se você já estava sonhando antes, você pode tentar retomar esse sonho, reimaginar o sonho, só que dessa vez agora com meio que ele tentando manter um certo controle. Caraca. Eu tenho um negócio que eu não sei exatamente se é sonho lúcido, que é mais aquela coisa de você acordar, mas você ainda tá dormindo e você tentar acordar. Isso é uma paralisia do sono, mas que também tá junto ali com o sonho lúcido, né? A paralisia do sono, ela acontece quando a gente sai desses estágios que eu falei, né? Quando a gente sai muito rápido de um estágio para o outro, o nosso corpo ainda está em atonia, que é a paralisia dos músculos, né? Então a gente não está se mexendo, mas a atividade cerebral e a consciência retorna. E aí a gente fica com essa sensação, geralmente provoca uma sensação de angústia, e também é comum de acontecer muitas visões, de você ver sombras, ver monstro, ouvir coisas, né? Porque outras áreas do cérebro também estão ativas, né? Então boa parte da galera tem uma tendência muito a registrar esse acontecimento pela via religiosa mística,
mística, até mesmo por isso, né? Então, no folclore, a gente tem a figura das marras, né? A palavra nightmare, em inglês, né? Pesadelo, vem da origem das marras. Aqui no Brasil, a gente tem as pisadeiras também, né? Que seriam essas entidades que pisam, né, sobre o peito das pessoas, né? Paralisam o corpo e perturbam o sono dela. Nisso aí eu tenho sorte, eu não vejo nada, não. E aí, Inês, já teve uma pisadeira, já pisando em você? Não, pisadeira, sonho, paralisia de sono, graças a Deus eu nunca tive, mas eu tenho muito sonho lúcido. É muito comum, assim, que eu consiga sair do sonho, que eu consiga acordar aqui no sonho, eu tô numa situação difícil, se eu acordar, eu volto, ou se eu dormir no sonho, eu volto, e aí no sono eu durmo e acordo. Pra mim, desde criança eu tenho muito sono, assim, tanto que eu fico até surpresa que não é uma coisa tão comum, porque pra mim, sei lá, uma vez por semana eu tenho um sonho desse. Pois é, isso não é comum e os pesquisadores estão tentando aí fazer um mapeamento, né, para ver qual é a difusão disso na população. Assim, é um número estatístico bem baixo, assim, coisa de 10, 15% da população tem uma quantidade significativa de sonho lúcido, né? Inês X-Men, isso aí. Sim, é. Poder mutante, hein? Mas isso pode ser treinável também, né? Dá pra treinar. E aí é legal, assim, só pra vocês terem noção como é que são feitas as pesquisas, né, com sonho lúcido, né? Que é, em geral, os sonhadores, né? Eles estão lá, né, com os eletrodos e as máquinas acopladas pra fazer a medição do funcionamento cerebral, e eles se comunicam com os pesquisadores pelos olhos. Então, eles vão fazendo movimento com os olhos, né? Pra indicar se eles estão lúcidos ou não. E aí os pesquisadores fazem pergunta de sim ou não, e aí eles vão indicando, né, pra direita sim, pra esquerda não, vão fazendo uma movimentação dessa ordem, assim. E aí isso dá um maior respaldo pros pesquisadores, de fato, atestarem um sonho lúcido. Porque antes dessa tecnologia, a gente era um tipo de pesquisa muito qualitativa, no sentido de entrevista e questionário. Então, o valor científico disso é muito baixo, porque o grau de influência, né, do relato do sujeito era alto. Com essa possibilidade de medição, isso aumenta o grau de confiabilidade dos dados e das pesquisas, assim. E é bem interessante até, né, as pesquisas de indução de sonho lúcido. É muito legal mesmo. Inclusive, pro ouvinte que tá aqui com a gente, se você quiser treinar sonho lúcido, vou dar a dica bem bacana. Faça testes de realidade enquanto você tá acordado. Sei lá, tá parado do nada, vai lá, acende, apaga a luz e vê se a luz acende e apaga quando você vê o interruptor. Faça isso, assim, pra testar. Ou a mão. Tem um lance de ver a mão, que você não consegue ver a mão? Esse pra mim é o esquema. Eu aprendi a fazer com a mão. Eu fico olhando pra mão assim, porque no sonho, não sei o que acontece. Michael pode ajudar a gente a explicar que algumas coisas, como por exemplo a mão, ela tende a não ser tão detalhada. Já aconteceu, por exemplo, de eu estar em sonho, e aí eu olhar pra minha mão no sonho, assim, tipo, fui pegar alguma coisa, e minha mão tava diferente, eu falei, porra, eu tô sonhando. E aí, na hora que você percebe que você tá sonhando, você tem um sonho lúcido, você tem controle razoável sobre o sonho que você tá tendo, né? E já aconteceu também de eu olhar pra minha mão, assim, e minha mão era tipo uma garra de caranguejo enorme, assim, toda disforme. Aí eu olhei pra mão e falei assim, acho que sempre foi desse jeito. E tipo, eu continuei normal e sonhando, tá ligado? Então você tem que fazer bastante pra garantir aquilo que é a realidade. É tipo o teste do Inception, sabe? Que você tem lá os totens do Inception. É um teste daquele pra você. Uma das características, né, dos sonhos é o que o próprio Freud já tinha identificado, que é o processo que ele chama de transferência ou de deslocamento, né? Que é quando você tem vários elementos que eles meio que se fundem, né, ali. E isso acontece porque no momento do sonho, o funcionamento cerebral, ele é um pouquinho desgovernado, né? Então, áreas que são ativadas, né, não tem o mesmo fluxo que na vida em vigília, e aí você tem ativações diferentes e você faz novas associações. Aí o que chama atenção nesse seu relato, Keller, que é justamente assim, por mais que seja um elemento muito bizarro, você tem uma sensação de que é assim mesmo. E aí isso também é uma característica dos sonhos, né, que é uma tendência, a sensação de realidade, ela tá posta, ela é processada numa área do cérebro diferente de outras, da parte visual, por exemplo, né? Então, por mais que seja visualmente bizarro, você aceita. E você segue. E aí, pensando numa outra dica também para indução de sonho lúcido, algumas pessoas podem ter gatilho de ansiedade, então tomem cuidado. Que é quando você deitar para dormir, você tentar refazer o seu dia ao contrário. Então você deitou para dormir, aí você vai imaginando o que você fez antes de dormir, você escovou o dente, aí você jantou. Você vai tentando refazer isso o máximo que você conseguir. Nesse processo você dorme e a chance de você ganhar consciência aumenta. Se diz
descansa quando você tem um sonho lúcido? Seu corpo descansa? Seu cérebro descansa? Fisicamente, sim. Se você tiver muito mentalmente, eu acho que dá uma baqueada, assim, dá uma sensação de terceiro expediente. Depende do grau de intensidade da emoção. Né? Se você tiver uma carga emocional muito grande, seja de medo, seja de felicidade e tal, a tendência é que você fique mais cansado. Essa pergunta ela é boa porque ajuda a gente até a pensar também em algumas situações. Então, pessoas que estão no momento de muito estresse, muita ansiedade, aumenta a chance de ter paralisia do sono e aumenta a chance de ter sonho lúcido, só que esse sonho lúcido que não descansa. Então, isso é um sinal de alerta para quem tem essas vivências. Opa, a hora de parar, repensar, ver como é que tá o nível de estresse, o nível de ansiedade, para poder cuidar um pouco disso. É daquelas, tem coisa da vida da gente que a gente não quer controlar. Adoraria nessas férias ter ido parar, sei lá, no mosteiro budista onde tivesse um sino para me acordar, um sino pra mim comer, um sino pra me trocar de roupa, um sino pra tomar banho, não ter que tomar controle de nada na vida. Aí se você tem que fazer isso já no dia a dia, já no outro, ainda no sonho, pô, é muita coisa, né? O Andrei me chamou aqui pra ficar falando de Sandman, né, mas terminou me lembrando de outro quadrinho, que na verdade é um webtoon, que se chama Dreaming Freedom. Não conheço. Tem exatamente no aplicativo do webtoon, talvez tenha aí em português, porque tem alguns webtoons que eles estão traduzindo, e é de terror, e é uma história de uma menina que ela sofre muito bullying na escola, e ela começa a se treinar para ter sonhos lúcidos para poder fazer maldades com as pessoas que fazem bullying com ela. Até que ela encontra um cara que tá sempre nos sonhos lúcidos e ele fala, olha, se você um dia quiser matar essas meninas, eu faço acontecer. É bem interessante esse quadrinho e é exatamente isso que você tava falando, né, de que como ela tem muito estresse, então ela consegue se controlar até muito sonho lúcido e ela sempre acorda muito cansada. Eu tenho mais uma pergunta sobre isso. Quem tem muita insônia ou muita dificuldade para dormir também tem essa tendência por uma questão justamente de controle, de ter dificuldade de perder a consciência? Tem uma tendência a ter um sonho lúcido? Tendência ao sonho lúcido eu diria que não, né? Mas tem uma tendência a ter o que os pesquisadores chamam de sonho-pensamento, que a pessoa ela não está num estágio REM, ela não está num estágio tão profundo do sono, e ela vai criando pequenos sonhos a partir de pensamentos de desejo, daquilo que ela gostaria de ser, de fazer, ou dependendo, né, se a pessoa for um pouco mais perseguida, né, dela se sentir mais perseguida, ela pode até reproduzir algumas situações de perseguição, né, mas esse é um tipo de sonho que a tendência dele é não ser tão intenso, né, com aquela sensação de realidade tão intensa, e ele é mais influenciado pela consciência da pessoa. Então, não é que a pessoa tenha um sonho lúcido, mas ela entra num nível de imaginação ativa mais profunda. Aí é uma distinçãozinha que a gente pode fazer. E agora a gente vai entrar na loucura. Sonho premonitório. Cara, sonho premonitório é um negócio muito doido, né? E desde você que é praticante de uma religião afro, acho que dá pra falar dessa maneira assim, né? É muito comum na prática da religião, Umbanda, Candomblé, você ter esse contato onírico com guias espirituais, essas paradas assim. O quão comum, isso acontece sempre? É raro? O que acontece? Olha, acontece com todo mundo que eu conheço aí das macumbas tem isso, eventualmente, de vez em quando, e a gente consegue perceber quando é um sonho da nossa cabeça e quando é alguém mandando um recado, assim. Não é tão frequente porque depende muito do momento que a pessoa tá, né, da caminhada dela, da espiritualidade, do quanto ela tá próxima dos guias ou dos orixás. Mas a gente, pela experiência de vida aí na macumba, a gente consegue perceber, porque vai ter algum elemento do sonho que te traz essa informação de alguma forma de que aquilo não é algo da sua imaginação, vamos dizer assim, que o seu cérebro produziu. Alguma coisa que você vê, algum guia que você escuta, algum recado que ele te passa. E às vezes acontece de você sonhar para outra pessoa, né? A pessoa não consegue entender aquilo e você sonha para ela e passa o recado para ela, fala assim, olha, sonhei com o seu guia, sonhei com o mestre e tal, que precisa falar com você. E no candomblé, mais especificamente, você tem um processo que... O processo iniciático também envolve você ficar na camarinha, né? Ficar recolhido durante um tempo. Então é um período
que varia de acordo com a pessoa, com o terreiro, mas 15, 20, até um mês que você fica dormindo no terreiro, só come a comida do seu santo, então fica naquele estágio de consciência alterado o tempo todo que você está na reclusão, né? E tem o processo de iniciação é misterioso, né? Ele é restrito, mas tem gente que fala que isso altera completamente as coisas que você sonha, que altera muito a sua percepção por todo o contexto que você tá, né? De reclusão, de comida e tal. Então tem um papel importante aí da gente conseguir decifrar esses recados que vêm de vez em quando. Queria aproveitar e fazer uma pergunta, que eu achei isso muito interessante. Você diria, Inês, que uma forma de diferenciar é que, quando você tá em contato com uma entidade, assim, seria uma coerência interna dessa entidade mais forte? Não sei se faz sentido a minha pergunta, porque assim, eu tô fazendo essa pergunta porque em geral as pessoas acabam usando muito esses elementos de entidades para justificar determinadas interpretações. Porque se eu sonhei com a entidade X e ela disse Y, é porque isso é verdade. Só que esse conteúdo Y não tem nada a ver com a entidade X, então não tem uma coerência interna com aquela entidade. E aí isso gera uma certa confusão, assim. E aí eu queria perguntar como é que vocês diferenciam se essa perspectiva de uma coerência interna da entidade faz sentido para dar validade para a mensagem. Não, eu acho que faz. Sim, eu acho que é isso que, pra mim, pessoalmente, puxando pra uma interpretação pessoal, é isso que faz a diferença. É você ter símbolos que têm a ver com o seu relacionamento com a entidade. Por exemplo, vou usar um exemplo meu. Tem umas 2 semanas eu sonhei com a Mierê, né? Que é a entidade que traz essa representação, esse arquétipo da criança. E que tem muito a ver com ser uma entidade que ajuda a equilibrar as nossas energias, o nosso ori, né? Que é a cabeça, onde a gente acredita que são os contatos com os orixás, e neste sonho a Mierê, que tem uma relação com praia, estava na praia e as oferendas que ela me mostravam era o que normalmente a gente oferece para Erê, né, docinho, guaraná e tal. Então eu entendi que aquilo era um recado porque todos os símbolos que eu uso nessa relacionamento com ela e os símbolos tradicionais que a gente usa para Erês na tradição da Umbanda estavam lá, né? Então é um recado, dê atenção para essa linha, porque eles estão pedindo, eles precisam que você olhe o que ele está fazendo. Mas acontece às vezes isso também, né? Que a pessoa usa o guia ou entidade como uma própria projeção do inconsciente ou como um símbolo dela para lidar com as coisas, e a gente precisa entender quando é que é a gente que está lidando com esses símbolos e quando realmente ele tá vindo de fora. Talvez muita gente de fora pode achar que é um processo de viés de confirmação, que é do tipo de coisa de, beleza, vou sonhar com qualquer coisa, eu vou interpretar aquilo, vou encaixar. O que fazer sentido eu encaixo e levo aquilo em consideração, o que não fizer sentido eu não encaixo, não levo em consideração, ou seja, tipo, tá meio que... Mas em teoria, dentro de todo esse processo religioso, ele tem uns pontos que precisam acontecer e que são extremamente bem documentados, né? De que outras pessoas passam também, né? Porque é bastante interessante. A religião funciona por símbolos, né? Sim. Então, tem alguns símbolos que são universais dentro mesmo com diferenças e tal, a gente tem alguns símbolos que são universais e que a gente consegue trazer para nossa interpretação, para o nosso dia a dia, que tá posto, né? Que fazem parte da tradição. E aí você tem os seus símbolos pessoais com seus guias, que é aí onde talvez fique mais aberta a interpretação. Muito interessante essa sua fala, porque isso dialoga muito com que em psicologia evolutiva, né, os pesquisadores trabalham com a hipótese, né, assim, que a própria fundação das religiões teria como origem a experiência de sonho, né? Por quê? Então você está desperto e aí você está interagindo com as pessoas, uma determinada pessoa morre, né? Então ela deixa de estar animada, né? Ela deixa de estar ali convivendo. E aí quando você dorme, você sonha com essa pessoa, né? Então você reencontra ela. Então isso dá a entender que existe um mundo paralelo ao mundo físico, em que pessoas que morreram aqui continuam existindo do lado de lá. Só que para essa concepção ela ganhar força de religião, ela precisa estabelecer uma coerência interna dentro daquele grupo, dentro daquela comunidade, e você precisa ter o compartilhamento de símbolos para que a comunicação ela possa ser realizada entre as pessoas. Não é o símbolo pelo símbolo, né? Precisa ter uma interpretação daquilo, né? Uma linguagem, Exatamente, né? Exatamente. Não sei se hoje em dia tá na moda, né? Mas durante um tempo tinha moda aquele dicionário dos sonhos. Sim. Odeio. Então, caiu o dente da frente é morte. Então, assim, isso daí é ser balela, né? Assim, vai depender muito do contexto que você se encontra e
com quem que você compartilha esses símbolos, né? Sim. É um alfabeto muito pessoal ou de grupos específicos, né? Não é algo geral, né? Que todo mundo vai comprar na banca e... Isso. Cara, eu já conheci gente que não acredita em signos, mas acreditava em dicionário dos sonhos. Eu ficava assim olhando e falando, puta, mas não é a mesma doideira. Ué, porra, tem gente que acredita em Bitcoin e não acredita em signo, porra, é a mesma coisa. O que é a mesma coisa que o dicionário dos sonhos, inclusive. É aqueles INTP da vida, INTP, IXP, Se você quiser acreditar em alguma coisa, tem que acreditar em jogo do bicho. Porque esse eu vi, hein? Esse eu vi acontecer. Olha! Tem uma passagem em Sandman, que é Casa das Bonecas, em que a personagem Rose, o Sandman tá lá carregando ela, tá meio que voando, e ela fala assim, dizem que quando você tá sonhando que você tá voando é porque você quer transar, uma coisa assim do gênero. Aí ele pergunta, tá, mas e quando você sonha que tá transando, acontece o quê? Acho que foi uma cutucadinha no Freud, hein? Falou de sonho, sexo, é o Freud, não entendo. Cara, mas é excelente. Eu puxei essa pergunta pra Inês, na verdade, porque, tipo assim, você ter essa coisa dos sonhos premonitórios, ou coisas místicas acontecendo em sonhos, isso não é exclusividade de religiões afro de maneira... Você tem muito sonho de católico sonhando com santo, né? Pô, São Jorge apareceu pra mim e me deu uma mensagem, né? Você tem dentro das diversas congregações evangélicas, você tem ali a atuação do, aspas, Espírito Santo, né? Mandando mensagens, falando pra você falar com outra pessoa, né? Isso pra mim é muito caro, essa discussão, porque é algo que eu me debruço muito, né? Que eu tenho essa mania de tentar fazer tudo encaixar como se fosse um bestiário de D&D, né? Como é que as coisas funcionam. E assim, não dá pra ser as coisas certinho e tal. Eu tenho minhas próprias hipóteses com relação a isso, mas isso é algo que diversas religiões têm e que você só muda a origem, né? Você só muda exatamente a fonte, né? Mas é a mesma coisa, quase, né? E é muito doido, assim, porque as pessoas que são mais céticas, elas vão sempre acreditar no lance do viés de confirmação. Por exemplo, tem aquele lance do sonho premonitório de mãe, ou o aviso de mãe, o instinto de mãe. A mãe falou que não é pra você sair... Eu tô sentindo uma coisa, filho... Não sai de casa hoje, não. Tô sentindo um negócio aqui no peito, né? E que, tipo assim, provavelmente ela fala muito mais vezes do que você se lembra. Mas, naturalmente, vocês só vão lembrar quando acontece alguma merda, né? Ou, pelo menos, sei lá, às vezes você tropeçou na rua, eu sabia que ia acontecer alguma coisa contigo, né? Então, assim, tem alguma perspectiva disso, Michael? Tipo, você já ficou falando, cara, tipo, isso não tem como explicar. Sonho de mãe é a compensação das vezes que a gente salvou a mãe desvirando o chinelo na rua, né? Então tem um equilíbrio aí, né? Perfeito. Canônico pra mim. Mas assim, eu vou te responder pela vertente cética e pela vertente believer, Andrei, assim, porque assim, pela própria vertente cética, né, a gente pode dizer que existe sim sonho premonitório, tá? Por quê? Porque uma das funções, né, que são atribuídas aos sonhos é um processo de elaboração das emoções, né? Então, o transtorno do estresse pós-traumático, né, o TEPT, ele é um transtorno que, assim, ele acontece, a pessoa, ela passa por uma vivência traumática, né, um evento muito forte, né, geralmente de carga muito negativa, e aí alguns estudos já mostram que se essa pessoa ela não consegue ter boas noites de sono depois, né, seguido do evento, a tendência é que aumenta a chance dela desenvolver o TEPT. E um dos sintomas do TEPT são pesadelos referentes ao evento. Então, isso indica que o ato de dormir bem e, de certa maneira, o ato de sonhar ajuda a fazer o processamento emocional de um determinado evento. Tá? Então, levando em consideração que a maior parte das nossas emoções também são inconscientes e levando em consideração que nós interpretamos também inconscientemente as emoções das pessoas ao nosso redor, seja por expressão facial, tom de voz, né? No momento em que a gente sonha, é possível sim a gente fazer uma decodificação de questões que não estão conscientes, que não estão explícitas na relação entre as pessoas ou de você com você mesmo. Por isso que às vezes você dá um certo recado, faz sentido. Você sonhar com uma pessoa, entra ali num certo processo de comunicação. Geralmente quando você tem vínculo afetivo forte com aquela pessoa. Por isso que sonho de mãe tem um peso maior, além do viés de confirmação, porque de fato, né, relações familiares ou pessoais muito próximas ajudam a interpretar as emoções dos outros, né? Então, tem esse componente que é efetivamente um componente possível, né, da gente poder pensar a premonição numa via cética, né? Uma outra questão é que nós, seres humanos, somos seres de comportamento repetitivo, padronizado. Nós temos padrões de comportamento, né? Então, por mais que nós não estejamos conscientes do nosso padrão de comportamento, ele continua existindo. Às vezes, a gente sonha com uma certa profecia de autorrealização. Você sonha com alguma coisa que você vai fazer, que vai dar
dar certo, o que vai dar errado, porque essa é a sua tendência a fazer. Então você tá prevendo um comportamento que você já faz. Então isso também é uma outra via. Mas eu tenho um relato, sim, um relato believer que é surreal, que eu não sei explicar, que aconteceu, né, num contexto familiar, que é isso, né? Então uma vez eu recebi uma ligação de uma tia minha que mora em outro estado, ela me liga de manhã cedo, fazendo uma pergunta justamente sobre a minha mãe, perguntando se estava tudo bem com a minha mãe. Minha mãe tem um histórico de depressão grave e tal, na noite em que minha mãe fez uma tentativa de suicídio. E isso foi uma coisa que é completamente inexplicável, assim, eu não sei explicar isso, assim, até porque as duas não tinham contato há muitos meses, né, não tinha como, né, ter essa... Foi uma coisa muito específica, né, e aí isso entra na minha listinha lá de coisas em aberto, né, sei lá. É que assim, pode ser apenas uma coincidência muito absurda, mas tu tem que ser muito espírito de porco pra... Porra! Né, pra falar, porra, e isso que é o bizarro também. Provavelmente foi uma situação tão limítrofe pra você, tão extrema, de certa maneira, que o significado já tá aí. Então, você tem a própria linguagem do que estava acontecendo como um contexto, e mesmo que você realmente acredite que na chance de 1 em 1 milhão a pessoa ligaria exatamente no exato momento que aquilo estava acontecendo, pra você não importa, porque valeu. E quando valeu, aí você tem a liga, né? Então, meio que foda-se, né? Não importa se alguém vem e desqualifica, fala, não, foi apenas uma coincidência. Porque se aquilo valeu pra você, então valeu. Então tá show, né? Geralmente a conclusão que a gente chega no Magicando, né? É claro que também isso abre porta pra muita coisa delirante de gente doida também. E também não satisfaz o pesquisador dentro dos nossos corações, né? Que tá aqui. Exatamente. Então fica essa eterna briga, né? O eterno mistério e tal. No Novo Testamento, vamos agora, né, pra parte bíblica, né? Existem diversas referências a sonhos em torno de Jesus, inclusive ainda criança, como no sonho de José, que previu o nascimento de um Salvador através de Maria, é colocado, né? A advertência aos reis magos para que não retornassem à presença de Herodes, né? Que queria informações sobre a criança para exterminá-la. E o alerta a José para que fugisse com Maria e seu filho pro Egito, né? Depois chamando-os de volta para as terras de Israel. E é interessante porque aqui, pelo menos, é pra proteção, né? Ó, não vai que você vai dar merda, né? É basicamente o de premonição de mãe aqui, né? Também tem algumas coisas bem interessantes, né? Você também tem no Antigo Testamento sonhos de Faraó do Egito. Tem um detalhe que eu acho que é importante lembrar, que a premonição judaica, hebraica, no geral, ela tem um formato bem diferente da premonição grega, que é sempre legal lembrar a galera. Enquanto na premonição grega você tem uma estrutura fatalista, da qual você não escapa, tentar escapar é abraçá-la, né? Por exemplo, clássico, o fato do Édipo Rei, ou qualquer coisa que o oráculo de Delfos falou, que na hora que você tenta fugir, é aí que você realiza aquilo. Dentro das premonições de tradição judaica, é diferente. Você tem, por exemplo, um profeta que levanta e fala do sonho. Só que é uma escolha ainda do indivíduo cumprir aquilo ou não. O sonho, ele é ou uma advertência ou um conselho. A fala profecial, né? Ou ela é um ou ela é outro. E aí o cara tem que se levantar e fazer. Então é por isso que é muito comum quando você vê, foi dito que Jesus, que o Messias iria para o Egito. Aí levanta Maria e José, olham pro outro e falam assim, o filho é o Messias? Tem que ser, né, Maria, por favor. É o Messias? Então vamos. Aí levanta e eles vão pro Egito porque estava escrito que iriam pro Egito. Então você tem uma estrutura que ela é um pouquinho diferente. Ainda tem essa ideia de que as profecias elas precisam de um movimento humano para ser cumprido, né? Quando você fala da cultura judaica, teoricamente seria na cultura cristã, até o momento em que você tem aquela mistura com o platonismo grego, né, da Igreja Católica, que aí vira a moda caralha, você escolhe um dos dois e vambora. É legal isso que o Keller falou, que no próprio Sandman isso é discutido, né? Assim, todo o arco, né, trágico que ele vivencia tem relação com isso, né? Com essa concepção mais grega, né, do destino, né, do próprio destino. Da estrutura do mundo. E meio que há controvérsias quanto a essa interpretação, mas até certo ponto por escolha dele também. Porque ele é um herói trágico, né? Ele é essa epopeia grega, né? A musa que inspira é Calíope, a música que inspira a história. Então, você tem um pouco disso. Porque mais de um momento, né, você vai ter uma situação, por exemplo, onde a própria morte olha pro Sandman e fala assim, por que você só não foi embora? Ao invés de dar esta merda toda, por que você só não foi embora, né? Como o nosso irmão Destruição fez. Porque o Sandman é um cuzão, né? Aí ele olha pra ela... Aí ela manda não consegue, né, Moisés? Aí é isso. Cara pentelho. Inclusive, eu tô muito triste que até agora a gente não falou que a gente tá chamando de Sandman, Morpheus, Sonho, e o nome dele em português, a primeira versão, era Devaneio. Não faz isso, Keller. Não. Porque tem o rolê dos D, e o nome da morte é Descárnio. Não, Keller, não lembra. Você não tem noção de como esses termos dão treta no mundo editorial dos quadrinhos. E é uma discussão insuportável. E velho,
velho, devaneio e descarno, tipo, não tem nada a ver com morte e sonho. É só acatar. É a regra. É a regra dos D. Nossa, não. Ainda mais isso, né? O cara, quando faz um negócio em inglês, ele tá pouco se fudendo pras outras línguas. Vocês que lutem. Ele tá pouco se fudendo pras outras línguas. Né? Pra quem não tá entendendo o que tá rolando, tipo assim, aqui no inglês, todos os perpétuos têm D no nome, né? Dream, Death, Destruction, Destiny, Delirium, DJ, Dennis, o Pimentinha, James, o pêssego gigante que não é com D, foda-se. Vocês já entenderam aqui da questão. E aí em português tentaram, na primeira tradução, fazer um bagulho desse e deu uma coisa incrível. Parabéns pra quem tentou, que foi chamar a morte de descárnio e o sonho de devaneio. Mas o sonho como devaneio... Eu acho legal, não acho ruim não. Não, assim, mas isso mata o personagem, né? Mata o personagem. Porque assim, o devaneio, em inglês também é o daydreaming, né? Ele entra naquilo que eu comentei acima, que ele é um tipo de sonho, ele é considerado um sonho, só que ele é considerado um sonho muito mais consciente, né? E não é isso que o personagem é, pelo contrário, né? O personagem, ele tá muito mais, sei lá, abaixo ou acima, não sei como é que a gente coloca isso em perspectiva, né? A Belly, ela tá exultante nesse momento, ela vai clipar esse áudio e vai mandar pra todo mundo que chamar de devaneio em algum momento, assim. Cara, depois que a gente terminar a gravação, eu te explico. Mas é muito bom ter um profissional na área falando sobre isso, e eu tenho certeza que também se a gente tivesse um linguista, ele estaria, tipo, super concordando com o Michael. Com certeza, não faz sentido não, eu gosto só pela zoeira. Não, e no fundo, toda essa briga e tal, e o Gamer falou, pô, por que é D? Aí ele fala, porra, foda-se, não importa, não caguei, ele nunca explica essa merda, tipo, ele já falou, não tem... Eu acordei de manhã, tá ligado? É D porque eu quis, eu podia e eu fiz desse jeito. E a galera quis cair no soco, né? Excelente. Mas é isso aí, né? O Gamer causando treta onde quer que ele vá. E o homem pra causar treta também, só não causa mais que o Alan Moore, mas é bem interessante. Não, mas Alan Moore é comunista, então tá tudo bem. Caralho, bicho, beleza, tá bom, então tá bom. Aspas fortíssimas agora de Belly Félix. Tem também o sonho do faraó, né, do Antigo Testamento, né? O faraó teve um sonho que estava em pé junto ao Nilo, quando saíram de lá as 7 vacas muito bonitas e gordas, que começaram a pastar entre os juncos. Depois saíram mais 7 vacas feias e magras, que foram para junto das outras, à beira do Nilo. Então as feias e magras comeram as 7 vacas belas e gordas. Meu Deus do céu. Nesse momento o faraó acordou, mas voltou a dormir e teve outro sonho. 7 espigas de trigo, grandes e boas, estavam crescendo no mesmo pé. Depois brotaram outras 7 espigas mirradas e ressecadas pelo vento leste. As espigas mirradas engoliram as 7 espigas graúdas e cheias, então o faraó acordou. Esse aqui foi LSD, né? Os grãos lá colhido pelos escravos começou a fermentar, rolou um psicodélico aqui, né? Esse aqui até foi colorido. Esses sonhos foram interpretados por José como sendo os 7 anos de fartura, seguidos por mais 7 anos de fome que aconteceriam no Egito. E o faraó deliberou José como governador do Egito para que coordenasse as melhores ações necessárias no armazenamento de fartura para os anos de escassez que se seguiriam, né? Então fica aí as passagens bíblicas que falam sobre isso. Se é verdade ou não, a gente nunca vai saber, né? Eu ia perguntar exatamente isso, né? Vocês que estudam a Bíblia e tudo mais, o quanto Vocês quem? Por que essa pergunta, cara? Eu não sei o que você tá... Vocês estão magicando aí. Porra, caralho. É um podcast crente, todo mundo sabe, né? O mais crente. O quanto que essa história sobre José pode vir a ter sido verdade ou não, ou se foi só um cara que escreveu um conto bonito, sei lá. Eu acho que o Antigo Testamento é uma coxa de retalho de vários folclores e histórias orais que rolavam ali na época. Alguém decidiu compilar a parada toda e misturou com diversos outros folclores de outros locais, porque eram locais de comércio, cada um contava uma coisa, foram se misturando, aí deu isso aí. Porque tem muitas coisas que são muito parecidas com outras culturas também. Principalmente, cara, esse Antigo Testamento aqui, porque esse José aqui, eu acho que não é o José, não é o pai de Jesus, né? Esse aqui é outro rolê que tá rolando aqui, né? Tem muitos nomes parecidos na Bíblia. Eu posso estar falando merda também, me corrija aí se estiver errado. Não, sim, é outro cara, e na real, é bem difícil a gente falar. O Egito retratado na Bíblia, ele é razoavelmente distante do Egito histórico, né? Ele é um Egito bem particular, assim. O Egito da perspectiva dos hebreus, né? Que foram oprimidos e estavam sempre ali brigando com os egípcios, com os povos da Mesopotâmia, né? O Antigo Testamento, a base dele é os textos judaicos, né? E aí depois foi feita ali uma seleçãozinha do que servia para a Bíblia canônica, que ia entrar lá, e o que não servia, que viraram os famosos apócrifos.
Perfeito. E uma seleção bem Zé Ruela, né? Porque entrou números, que é só 70 carruagens, 65 sacas de arroz. Tá lá. O Antigo Testamento é tipo The Best Of. The Best Of daquela banda que só tem uma música, tá ligado? Aquela banda de One Hit Song, é isso, The Best Of. E aí, tipo, tem uma, duas que você lembra pra caralho e o resto é... E ainda é escolhida por uns fãs meio exagerados, que não é todo mundo, que não eram todos os fãs que concordavam, mas foi que acabou se tornando pra frente, porque morreu quem discordou. Mas já que a gente acabou de falar mal do Velho Testamento, vamos falar do Novo também. E o Novo, vamos lembrar que a galera cristã pega o Velho Testamento, que não é nem livro deles, pra eles, tá? Seu livro é o Novo. O Velho está pegando dos outros, só. Pronto. Pô, é só pra instalar treta mesmo, foda-se, é isso aí. Um comentário aleatório. A Beli falando dos comunistas, você fala agora do Velho Testamento, vambora. Vai lá, Marco, sua vez. Vai lá. A Inês me ajudou aqui. Não fala mal de ninguém não, já tá bom, tô quietinho aqui também. Sou do Rio, né? Aprendi a ficar quieto às vezes. Exatamente. Mas o que eu acho legal dessa discussão coloca muito o quanto que o próprio quadrinho do Sandman defende isso, né? O quanto que os sonhos, eles são narrativas, né? O quanto que a gente tem essa necessidade de falar sobre, de relatar, né? Então, quando a gente sonha com alguém, a gente manda mensagem, a gente fala, né? Hoje em dia a gente joga na internet, né? E isso eu acho que é o que é bonito também, tanto da história quanto desse movimento humano, assim. A gente tem alguns relatos, né, de antropologia que colocam, né, que alguns povos originários tinham por hábito, todo dia de manhã, se reunir para fazer uma contação de sonho público ali, né, todo mundo sonhar, porque a partir daí você tenta interpretar isso como sendo da comunidade, né, como sendo alguma coisa coletiva, né, essa narrativa que promove um laço entre as pessoas, né, então isso é que eu acho mais bonito, né, dessa discussão. Poxa, expandindo um pouco isso, cara, o Neil Gaiman, o pessoal reclama muito do Neil Gaiman que ele soa monotemático, eu concordo em parte com relação a isso, mas se tem uma coisa que o Gaiman, ele gosta muito, é de retratar o quão ele gosta e ele é apaixonado pelo conceito das histórias. E aqui no Sandman, isso é muito verdade, porque o sonho, além de todos os predicados, além de todas as questões que a gente está abordando aqui, ele é o cara das histórias, ele é o cara que inspirou os grandes artistas a terem as histórias, né? Aparece Shakespeare, você tem contos africanos, você tem diversas passagens do Sandman que você vê o quanto, então, tipo assim, você tem o sonho que tem desde o pesadelo, desde pessoas que fizeram coisas horríveis, até realmente inspirar grandes coisas, né? E às vezes, até às vezes na brincadeira, algum ouvinte que tá caindo de paraquedas, talvez fique um pouco ofendido com toda essa discussão do Velho Testamento, etc e tal, mas é muito importante que, no fundo, apesar da curiosidade, como a Beli levantou, pô, será que é real? Eu gosto pra caramba de debater, pô, será que é real? Vamos investigar, etc e tal, mas eu acho que o valor da história, ele tá muito intrínseco, é pra ser algo além da realidade, e não tem problema ser. As pessoas, é como essa própria discussão do sonho, né? Pô, às vezes você acorda bem por causa de um sonho. É pra você ficar triste porque agora você tá na realidade? Não, muitas vezes aquilo vai te inspirar pra alguma coisa, aquilo vai te preparar pra uma vida, aquilo vai ter um valor, mesmo que simbólico, que seja imaterial, mas que te dá força, te dá incentivo e te dá valor para aquilo que você faz no seu dia a dia. Então, por mais que aquilo não tenha sido real, não significa que aquilo não tenha valor e não seja algo que nos define até como seres humanos, né? Porque no final de contas, nós somos um bando de máquina biológica lutando pela sobrevivência e tentando deixar uma marca no mundo, porque a gente tem problemas em reconhecer a morte. Então a gente tenta buscar a imortalidade de diversas maneiras. E o que é o sonhar, o que é a imaginação, o que são as histórias, se não o valor intrínseco do que é ser humano, né? Então, isso é muito belo e eu acho que o Neil Gaiman retrata isso de maneira muito, muito positiva. Você tem uma visão muito trágica e ocidental, hein? Do ser humano. Eu gostei. Eu quero acrescentar uma coisa importante aqui, que o Sandman, tudo isso que o André falou, e boy lixo. Também. Isso é outra coisa que fica muito clara ao longo de toda a estrutura da história, assim. Você tem um boy lixo clássico e você tem tudo isso que o André falou também. Isso é relembrado a todos os momentos possíveis. E só pra constar também, pra dizer uma coisa positiva sobre a obra do Neil Gaiman no geral, que ele também sempre põe em xeque a veracidade da realidade, no sentido material da coisa toda. E você pode falar, mas isso é uma loucura. Não é, cara. O ser humano é uma criatura anfíbia. É porque a gente tá na água e tá aqui? Não, porque a gente tá na realidade e no sonho. No devaneio, no delírio, na ideia. A gente tá sempre nesses dois lugares ao mesmo tempo. Eu tô aqui gravando com vocês e eu tô fisicamente aqui, tô olhando pra vocês no digital, mas eu tô acessando uma série de memórias, uma série de pensamentos, uma série de ideias que não estão necessariamente na materialidade, que nem corresponde com a materialidade. Na hora que você olha pra uma mesa, você tá vendo a mesa, mas você tá vendo uma série de outros conceitos que podem estar associados àquela mesa que não são materiais, eles não estão carregados naquilo, não estão naquele objeto. É você que tá aplicando aquilo sobre aquele momento.
Assim como a velha discussão, Superman é real, Jesus é real, a porra toda é real, Teletubbies é real, tudo isso é real, desde que tenha impactado alguém de alguma forma. E é até engraçado que você pode falar, mas isso não é material, porque eu sou da ciência e tal. Tem todo um campo científico, filosófico pra você desenvolver isso, que é a fenomenologia, por exemplo, pra você entender a interpretação da realidade a partir das pessoas, e ela se torna real porque as pessoas acreditam nisso. E elas operam conforme aquela realidade específica. Então é muito louco isso tudo, e sim, Morpheus é boy lixo. E é muito bom o fato dele ser um boy lixo, né? Porque ele é um... Cuidado com as suas próximas palavras. Não tem problema. Ele é um personagem principal que ele é extremamente carismático, que ele é super poderoso, que ele faz várias coisas legais, e o Gaiman não vai exatamente por esse caminho que seria meio óbvio, né? Desse protagonista que todo mundo ama. Perfeito, né? Ele simplesmente mostra, olha, ó, esse ser aqui, essa entidade que a gente não sabe definir exatamente o que é, ele faz umas coisas super legais, mas ele não sabe lidar com os sentimentos dele. Usa uma jaqueta preta. Um Michael resolvia todos os problemas do cara, assim, tá ligado? Uma horinha por semana sentado com o terapeuta resolvia coisa pra caralho desse maluco. Mas assim, se a gente pensar que ele tem como irmã o desejo, não tem como ele ser bom da cabeça, não. É legal essa discussão que a gente tá fazendo aqui, porque eu acho que isso remete muito também o quanto que não dá pra gente diferenciar o que é sonho e pesadelo, por exemplo, né? É tudo junto, né? Assim, é bom e ruim ao mesmo tempo, né? A própria figura folclórica do Sandman, né? Que dá origem ao personagem, né? O Sandman seria o Homem de Areia, né? Seria, em português clássico lá de Portugal, fica João Pestana, né? Mas ele tem esse nome porque ele joga a areia, né? A areia do sono, no olho das crianças, por isso que o olho fica vermelho, fica ardendo, né? Você acorda com remela. Caralho, que filha da puta, né? Sai jogando areia na criançada. E sair do Rio de Janeiro é outra parada aí, não é João Pestana, não. Mas enfim, mas aí no folclore é isso. Só que ao mesmo tempo tem um lado também da figura folclórica que é um lado muito sombrio, né? Porque a criança que não dorme, o Sandman arranca os olhos, né? Então tem sempre essa coisa muito ambígua, né? Assim, que é bonito e desesperador ao mesmo tempo, né? Não, e se a gente lembrar também o pesadelo que ele achava que seria o pesadelo mais, tipo, a obra-prima dele, que é o Corinthians. Não, o Corinthians. Vai, Corinthians. Corinthians. Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Olha, morando em São Paulo, sendo carioca, é meio pesadelo mesmo, bicho. Toda vez... Tu tá ali concentrado numa parada, de repente vem um grito lá fora e fala, caralho, me desperta. Ô, viado, e eu que tô na Zona Leste, rapaz? Você não sabe como é que é aqui. Em dia de jogo do Corinthians eu não dou aula, cara. Não tem como. Ele é esse pesadelo que arranca os olhos das pessoas e que ele, em vez de ter olhos, ele tem uma boquinha e ele gosta de sentir quando a boquinha dele tá ali comendo os olhos dele. Então acho que termina realmente fazendo referência a isso. E eu não sabia. A base do Gaiman em folclore e mitologias em geral, cada vez que a gente lê, a gente percebe alguma coisa, né? Porque ele tem um estudo muito aprofundado dessas mitologias. Até como ele coloca o Orfeus, né? Que provavelmente, se chegar na série, vai ser lá na 10ª temporada, tem um profundo conhecimento ali da história do Orfeus, né, de como se desenvolve o arco narrativo desses mitos. Ele tem uma pesquisa incrível para fazer esses textos. E aí eu vou fazer uma defesa do Neil Gaiman, não porque eu sou fã, mas o que o pessoal fala que ele tem sempre esses temas, né, porque o Sandman é sobre isso, e deuses americanos também, tem toda a questão mitológica dos novos deuses, que ele está sempre trabalhando com as mesmas histórias, que é todo escritor, né? Todo escritor Sim. tem as suas grandes questões que movem a sua obra, que mesmo que a história, a narrativa em si seja diferente de uma obra para outra, as grandes questões do escritor estão sempre permeando ali, né? Isso a gente pode achar em todo escritor com uma obra longa vai ter isso, né? Por exemplo, Helena Ferrante, que é uma das mais famosas agora lá do hype da literatura. Todos os livros da Helena Ferrante vão falar de conflitos femininos de mulheres que moram em Nápoles, na Itália. Sempre tem temas que vão mover o escritor, né? E o Gaiman mostra muito isso na obra dele. Eu vou aproveitar, Inês, e vou defender o Freud... Velho Freud, porque... Kika daqui. Porque é legal isso, assim, na perspectiva, né, que o Freud, ele traz uma definição de que todo sonho é uma realização de desejo, né, é a formulação que ele faz. E dentro da teoria dele, isso que a Inês falou faz todo sentido, porque
o nosso desejo, ele é condicionado pelo padrão que a gente tem, né? Então, cada um de nós tem uma certa relação com prazer e desprazer que é próprio, que é único, né? E que a gente tem uma tendência a repetir isso em vários aspectos da nossa vida. Então, de certa forma, a gente sempre sonha com a mesma coisa, nessa medida, assim. A gente sempre sonha com qual é a nossa relação com o prazer e desprazer, né? E aí isso vai levar a autores falarem de sempre da mesma coisa, né? Então, isso aí, faça a minha defesa também. Pronto. E eu não consigo ver o Gaiman como monotemático. Talvez as obras deles mais famosas, por assim dizer, sejam sobre mitologias e tudo mais. Wolves on the Walls, Lobo nas Paredes. Eu acho que quando a pessoa fala, é muito sobre a personificação de sentimentos ou ideias amplas de maneira personificada, como eu tô falando, né? Isso se repete muito nas obras mais famosas dele. Não em todas. Coraline, por exemplo. Ah, tá. Mas é porque é tudo o mesmo mundo, praticamente, né? Se você for dar uma olhada... É um mundo de fantasia. Eles estão... É um terreno comum daquilo, né? Mas não, o Tocabelli também. O Gaiman, eu tenho uma tradição. Sempre que eu compro algum Kindle ou algum e-book, algum leitor de e-book novo, eu vou trocando, eu quebro outro, se acontece, eu leio uma obra do Neil Gaiman nele. Primeira coisa que eu faço, assim, é ler alguma coisa do Gaiman. Então ele tem muita coisa bacana, né? E tem coisa que é essencial. Por exemplo, eu gosto muito pra trabalhar com crianças, assim, o Lobo nas Paredes, né? Que inclusive várias escolas estaduais de São Paulo receberam um tempo. Que é uma história infantil que vai falar um pouco sobre medo. E que é importante você ter conversa sobre medo, porque o medo foi um sentimento que o Michael tá aqui, não deixa mentir, que foi banido da sociedade escolar, por exemplo. Você não pode ter isso, você não pode trabalhar isso, não está na literatura. Mas é uma emoção, ela precisa ser trabalhada também. O Coraline é isso, né? Chama de Coraline. Coraline. I'm so sorry, I am Sasha. Fui alfabetizado em inglês. O Coraline também é isso, ele é uma história terrível, assim, tem fantasmas de crianças mortas na droga do livro, tá ligado? É isso. E volta a isso, né? O sonho de maneira geral, né, na perspectiva neuropsicológica, ele tem uma função fundamental para lidar com o medo. Não é à toa que a gente sonha tanto com perseguição, que a gente é perseguido, né? A gente sai de um contexto em que o medo, ele é um medo visível, né? Então a gente não tá enfrentando, sei lá, mamute, tigre, onça, né? A gente já não tá mais, assim. Então, como a gente perde o objeto claro, né, um objeto de medo claro, isso vai aparecer em outras perspectivas, né? Então, qual é o principal medo que inflige, né, na nossa sociedade? Relações interpessoais, né? O que o outro pensa de mim, né? O que as pessoas vão falar. E isso é uma forma de elaborar esse medo, é pela via do sonho também. Isso ajuda a reduzir a carga emocional e é importante que, de fato, a gente também possa aproveitar essas obras de ficção, né, principalmente com criança e adolescente, para trabalhar isso, assim. Eu acho o Gaiman também é excelente nessa perspectiva. As outras obras que eu tava tentando lembrar era Stardust, que eu também não lembro de ter algo de mitologia, e o Livro do Cemitério, que eu também não lembro de ter nada relacionado com alguma mitologia. Assim, que nem é trabalhado nas outras obras. O Livro do Cemitério tem só, que eu me lembro, a questão da dança macabra, né? Que tem um momento ali, né? O Livro do Cemitério é um menininho que é criado pelos fantasmas do cemitério, e aí tem aquele momento que os mortos saem do cemitério para dançar com os vivos. E esse mito da dança macabra existe na Idade Média, na Europa, sim. Que eles acreditavam na procissão dos mortos. O Sétimo Selo tem isso, né? Tem isso no final, acho que do filme é retratado, dança macabra. Essa é uma mitologia medieval europeia, acho que até antes, né? Mas na Idade Média que ela ganha força aí. E isso também, eu me lembro que no Cena no Fim do Caminho, essa é a pincelada mitológica dele. O que se fala do Stardust é que ele criaria uma outra mitologia, né? Ele cria um mito, né? Com aquela personificação da estrela, aí também entra um pouco nisso, né? Mas é todo mundo de fadas, né? Também, ele tá... então quer dizer que ele está personificando algo que não é alguma coisa? Nossa. Ficção é isso, né, gente? Não. Assim, eu gosto e tal, eu gosto da treta de ver as pessoas tretando sobre isso, eu fico provocando mesmo. Você tá ali só comendo peixe frito, né? Não, porque eu não gosto de peixe. Alan Moore ou Neil Gaiman? Oxi. Agora, não sacanagem. Por que não os dois? Porque tem também essa treta também, enfim. Não, é Alan Moore e Grant Morrison. Grant Morrison. Isso é treta mesmo. Também é treta. Também é fabricado, né? Depois daquela declaração da Karen, né? Que ela fala... Karen Berg, que ela fala assim, então, foi o Alan Moore indicou esse jovem, falou do Grant Morrison, né, disse que ele era um cara muito legal. Aí ela olha pra câmera assim e fala, eles vão ficar muito bravos que eu falei isso. E aí ela continua, tá ligado? A entrevista, assim. Ela vai ficar muito bravo que eu falei isso.
Mas vamos lá, vamos para mais algumas histórias aqui de premonições históricas ou folclóricas, né? A gente tem a história de São Patrício na Irlanda, que também retrata um sonho premonitório, quando escravizado, né? O Patrício, avisado por meio de um sonho que um barco esperaria para que retornasse à sua terra natal. Olha aí. No Islã, os sonhos bons são influenciados por Alá e podem trazer mensagens divinatórias, enquanto os pesadelos são considerados armadilhas de Satanás, que provavelmente aqui pode ser o cara lá, né, o Djinn do mal, né? Provavelmente, Iblis, né? Pensadores e cientistas como René Descartes... Eu falei certo, gente? Porque o Descartes tem esse problema aí na pronúncia, né? Maravilha, só faltou o biquinho do francês. Descartes. Não, então eu vou falar errado. Então, o Descartes, né, é o cara que trabalhava ali na reciclagem. Combina muito com ele, na verdade. Fala errado mesmo. Você não é obrigado a saber francês, nem alemão, nem russo. Você sabe português, fala português mesmo. Mas só porque disse isso agora eu vou ser obrigado a fazer, porque eu sou o do contra. Agora você... Então, boa sorte aí, vai. Tem o Frederic Auguste Kelulet, von... Aí não, aí vocês vão me fuder, né? Von Stradonitz, que porra é essa? Vocês estão inventando? Ela tá inventando, isso aí não existe. Não. Tiveram sonhos premonitórios, né? O Descartes, né, quando estava na Alemanha, sonhou com um novo sistema matemático e científico, o que é o sistema cartesiano, e o Kekulé, cara, eu com certeza tô falando errado. Kekulé propôs a forma hexagonal do benzeno após sonhar com uma cobra que mordia sua própria cauda. Caralho, isso aqui merece um estudo esotérico, isso aqui, hein? Foi alquimia. E mais esotérico ainda do cara ter tirado alguma merda científica dessa história toda. Mas vamos lá, né? Ainda mais porque a cobra mordendo o próprio rabo forma um círculo, né? Não sei como é que ele tirou o hexagrama. Tá, mas aí às vezes ela tá com dor na coluna, era meio corcunda da cobra, sei lá, fazia aquele hexágono do benzeno, sei lá. Não, e aí isso é pra representar os elétrons que ficam girando. Fica girando dentro lá, então faz meio que um círculo mesmo. Fez sentido agora. Que eles não giram, na verdade, né? Tem essa questão também. Que, na verdade, é uma representação iconográfica de algo que a gente não sabe onde está quando a gente vê o átomo. Cientistas, por favor, me corrijam. Eu tenho certeza que eu tenho certeza que os últimos 5 minutos eu tô falando um bando de bobagem e o twitteiro, eu vou escutar muito o twitteiro, porque o twitteiro gosta de ter razão, né? Mas você falou bonito, André, isso aí é o que importa. Ah, mas pois é, né? Tem que falar alguma coisa, né? Que seja bonito, pelo menos, né? Banca o que você fala que as pessoas vão acreditar, é só isso. Esse é o problema, a insegurança. Com convicção eu vou muito longe, mas infelizmente a insegurança e a falta de cara de pau me impedem. A gente tem o Dmitry Mendeleev, é assim que se fala, gente? É, o Mendeleev. Pai da tabela periódica, afirmou ter tido um sonho no qual era mostrado o modelo da tabela periódica atual. Caralho, aí fudeu, né? Não é não. Sabe qual é que é a real? O Mendeleev eu conheço a real. O Mendeleev ele era viciado em carteado. E aí o que ele começou a fazer? Ele curtia muito carteado. E ele era um cara que ia adorar Magic, tá ligado? E ele começou a, resumir algumas informações no formato de carta. Essa era a ideia. As informações que ele achava importante. E aí acabou saindo a tabela periódica, que ela nada mais é do que um monte de carta. Não, tudo bem. Eu concordo com você. Mas isso não impede que ele tenha sonhado com o formato justamente porque ele tinha isso na cabeça já, que é inconsciente. Ele tava ocupado bêbado, mano. É russo, cara. Não tava sonhando com porra nenhuma, não. Não, mas eu entendo que o que ela quer dizer é que a pessoa estava trabalhando há tanto tempo aquele tipo de informação e aquele tipo de imagem que uma hora ele terminou sonhando com aquilo ali. Provável. Ou sei lá, ao contrário, não sei. Eu vou aceitar isso aí que você falou porque foi muito mais inteligente do que aquilo que eu pensei. Então eu vou ficar com isso aí. Isso faz todo sentido, né? Porque uma das funções do sonho, né? Como é resolver problema, então tem algumas técnicas de estudo, e aí fica a dica pro ouvinte, ficar mais esperto. Que é... Durma, não estude. Essa é a dica. Melhor. Durma depois de estudar, né? Que a ideia é justamente você, depois de uma bateria de estudos, você dormir para que você possa fazer a consolidação, a produção de memória de longo prazo, né? Do estudo que você fez. E esse dormir pode ser cochilos, né? Você pode tirar um cochilo de 1 hora, assim, meia hora, 1 hora, isso já ajuda, né? Já dá uma contribuição bacana. E aí isso acaba sendo também comum, né? Em pessoas que fazem essa técnica, acaba sendo comum da pessoa ter insights pelos sonhos. Então, no que ela tá estudando um assunto muito difícil e que ela dorme logo depois, né, de estudar, ela pode ter algum insight que ajuda ela a entender determinado ponto da matéria. O Siddhartha Ribeiro, que é um dos grandes pesquisadores de sono e sonho hoje em dia no Brasil, né? Além de ser um cannabis afetivo,
E psicodélicos. Ele é um cara muito bacana, ele tem um estudo muito bacana e ele tem inclusive um relato da época que ele estava nos Estados Unidos fazendo, não sei se era parte do doutorado, intercâmbio, que raio que era, e ele afirmou que teve um momento em que ele estava tentando entender aquele inglês, aprofundar aquele inglês com dificuldade, quando ele simplesmente estava com muito sono e ele dormiu por mais de um dia, assim. E quando ele acordou daquele mais de um dia, ele estava com uma certa facilidade maior pro inglês, assim, ele tinha meio que lidado, que dominado, acomodado aquele conhecimento daquele período na cabeça, né? Bem, pra finalizar então, acho que vale um pouquinho a gente falar um pouquinho mais da série, né? Barra quadrinho, barra audiolivro, barra né? Monotema do New Gaiman. Acho que teve peça também, ou ia ter uma peça? Agora eu não lembro exatamente. Cara, não sei, cara. É porque esse lance da série, barra filme, tá rolando tem uns 20 anos, né? Essa história toda, né? Já passou na mão. Ia ter um filme que quem ia ser o sonho, o Morfeu, era o Joseph Gordon-Levitt, né? Ele acabou piorando e foi só o Robin. Porra. Que triste. Eu gosto dele. Eu fiquei triste quando ele não foi escolhido pra ser o Heath Ledger depois do Heath Ledger, né? Acho que faria todo sentido. E ele acabou sendo só o Robin naquele filme triste do Nolan, do terceiro Batman, né? Esquisito dele. Mas, cara, o Neil Gaiman é muito maneiro, assim, porque quando ele chega no mercado, né, Sandman, no geral, chega no mercado, cara, ele chega como um canhão. Ele é algo muito diferente do que se praticava. Sandman em si, provavelmente a gente não vai ver isso na série, mas os quadrinhos de Sandman, eles são localizados dentro do universo de super-heróis da DC Comics, por incrível que pareça, né? Você tem heróis que aparecem de vez em quando, né? Você tem o Caçador de Marte, né? É que vai se distanciando, né? A partir da edição 5, a galera vai cada um pro caminho, né? É, mas isso é muito interessante, né? É porque, na verdade, ele queria realmente fazer um quadrinho tipo mais DC, né? Ele não queria pegar um personagem novo. E, se eu não me engano, ele queria pegar o Sandman do Pulp. Posso estar trocando as informações. Só que aí, tipo, ele era um cara novato, só tinha feito Orquídea Negra, e aí o pessoal fez, não, vamos testar outra coisa aí com você. Só que aí ele foi colocando esses elementos da DC e da Vertigo no Sandman, só que foi fazendo tanto sucesso, ele conseguia se sustentar sozinho, que parou de importar tanto ele ter esses outros personagens. Lembrando que a Belle já falou que não só os super-heróis, mas ele tá no universo todo da DC, né? Ele tem referências ao Monstro do Pântano, Constantine, Johanna Constantine, né? Ele tá sempre conversando, mesmo mais pra frente, quando dá uma diminuída, eles continuam aparecendo eventualmente pra unir ali no universo. Sim, sim. E que eu acho que mais funciona como easter egg do que necessariamente algo que complementa, talvez, ali o universo da DC. Tanto que tirar isso pra série, que provavelmente é o que vai acontecer, porque tá lidando com personagens... O Constantine já rodou, né? Não, mais do que isso. O momento mais conturbado da DC / Warner, né? Que tá sendo até apagado o filme do catálogo, do streaming, né? Eles ainda não sabem fazer com diversos desses personagens, né? Que aparecem em Sandman. Mas como realmente fica nesse critério quase um easter egg, então acredito que a adaptação pra série não sofreria nada com isso, né? Inclusive tá entre os acertos, hein? Fazer o Constantine rodar e substituir por uma Johanna Constantine. Tá certo. Eu gostei também. Sim, muito, muito interessante. Agora, tem umas coisas interessantes aqui. O Neil Gaiman é um cara bastante progressista, né? Ele coloca algumas coisas bem interessantes, mesmo na década de 90, eram bem pra frentex. Talvez não sejam exatamente tão bem adaptadas 30 anos depois, mas ele tá bem à frente, assim, então essas adaptações são bem interessantes, né? Por exemplo, Delírio é retratada como uma pessoa com um gênero fluido, né? Não sei se seria assim que se fala, né? Mas é algo meio não binário, a ideia dela, né? O desejo, né? É isso que eu tô achando estranho. Desejo, desculpa, gente, é muito D. Que bom que não tem mais D agora no português, que ótimo, que excelente. Não, ainda tem, todo mundo, só morte e sonho, que não é D, o resto... Droga. É menos 2 pra eu confundir. Não, e é legal que naquela época não tinha esse termo, né? Gênero fluido. Não tinha. Era mais o fenômeno dos anos 1980, que existia muita androginia mesmo. E agora a gente pode dar esse nome de gênero fluido e vai ter muita gente que vai ficar putaça com isso. E vou dizer, é meu perpétuo favorito. Faz sentido. Caralho. Não, Keller mora no limiar. Ele tá ali no limiar. Eu gosto muito do desejo, cara. É muito bom. Eu gostei muito, inclusive, do Sandman Overture, né? Que é a abertura e tal, que mostra desejo de um jeito muito bacana. Porque assim, é meio vilão da série, né? O desejo, em vários momentos, ele é um antagonista. E no prelúdio,
do Sandman, aparece Desejo não como antagonista. Eu gostei muito de ver esse lado. Irmã mais velha, né, velho? Irmã mais velha, velho. Vai sacanear o irmão mais novo, não tem pra onde ir. O que me deixa muito impressionado, né? Que mostra o quão que a gente, como sociedade, encaretou, né? Porque eu acho que na época isso nem sequer era uma questão muito... Tipo assim, a pessoa só não leria, talvez, né? Mas não teria um bafafá por causa disso. Leria. Nem ligava. Né? Tipo, você tem o próprio Lúcifer, né? Que é muito inspirado do David Bowie, né? Que é uma figura andrógena pra sua época e tá sendo retratada aqui como a Guinevere. Como é que é a... Guinevere não, a... Guinevere, isso mesmo, essa daí. Como é que é o nome dela? Caralho, esqueci o nome dela. Gwendolyn Christie. Gwendolyn Christie, é isso aí. Né? Que é, porra, uma excelente escolha, muito interessante. Pô, cara, né? o casting tá perfeito, mano. Eu não tenho o que reclamar do casting até esse momento, cara. Inês, você que também é fã, tem alguma reclamação do casting? Não, tanto que eu falo que eu tô até com um pouco de medo, assim, porque eu tô com muitas expectativas nessa essa série. O casting foi muito perfeito. E aí o Andrei falou do David Bowie, e acho que também vale a gente levantar que vários personagens são criados a partir da cultura pop da época, né? O Lúcifer é o David Bowie, a Morte é a Silksy, do Silks and the Banshees, e a Desejo é a Annie Lennox, né? Tem alguns quadrinhos que ela o próprio Sonho, né? O cara do The Cure, né? O Robert Smith. E acho que eles puxaram muito isso pro casting da série, né? Eles mantiveram alguns traços dos atores que trazem essas características originais, né? Com até uma certa atualização de visual. O Sonho tá meio que My Chemical Romance, né? Foi pro emo agora. O Sonho saiu do gótico meio... e foi pro emo, que tá ali, né? Tá ali, dá uma conversada, né? E que não morreu, né? O emo tá aí, filme forte. Sim, o emo voltou, né? Infelizmente não mataram ainda, mas se Deus quiser, vai. Eu tava conversando com um amigo meu que, tipo, seria muito legal se cada temporada tivesse um ator diferente do Sandman, da mesma forma como é Doctor Who. Porque se você for pegar os quadrinhos, fica sempre mudando de artista. E cada artista, ele tem uma visão diferente de como deve ser o Sandman. Tipo, tem o Sandman parrudo, tem o Sandman magrinho, tem o Sandman todo deformado. E aí seria legal se a gente tivesse vários atores diferentes. Tem o Sandman negro, né? Antes que as pessoas achem que não. Então, seria legal. Não, como é? As pessoas, por um acaso, pensavam que a galera, tipo, num país africano, os antepassados, os caras iam sonhar com cara branco, né? Caralho. Mas não é assim com os egípcios? Tipo... Tem alienígena, né, caralho? Então, ele vai pra Oa, tipo, tem a galera de Oa que ele encontra lá pra frente, né? Que, tipo assim, o alienígena sonha com sonho alienígena. O gato tem o gato Sandman, né, cara? Que é muito maneiro, né? Que tem uns cabelinhos assim, uns pelinhos meio doidos assim. É muito maneiro isso, né? Que aquilo é a representação iconográfica da tua cultura, né, o caralho? E eu não consigo entender como as pessoas vivem num mundo que hoje é super multicultural, super globalizado, e elas não conseguem entender o sentido que, tipo assim, cara, tu fazer uma alteração étnica não é nenhum problema, caralho. Você tá só jogando pro caldeirão cultural que a gente vive hoje, que é ótimo, que é excelente, que a gente tá banhado aí a todo momento, né? Isso é muito doido mesmo. Não, isso que você tá falando já é ruim o bastante. Só que piora o fato de que a pessoa claramente não leu o HQ. E tá criticando pra internet e criticando o autor, falando que o autor tá errado. Mas é muito grande a HQ. Com o autor dizendo que o cara que tá falando isso é idiota ainda. Porque o Gaiman, ele tá no Twitter toda hora falando que vocês estão falando merda, assim. É o católico xingando o Papa, mandando o Papa ler a Bíblia, né? É literalmente isso, né? É o cara que tipo, é só o cara que mais estudou essa merda que tá lá, né? Mas tudo bem. Eu queria muito ser o autor, eu queria muito chegar no nível de transcender e ser um cara tão elegante nas respostas do New Gamer lá no Twitter, mas eu particularmente, eu tenho certeza que quanto mais o tempo passa, mais você é aquele diretor de filme ruim de videogame que só chama as pessoas pra porrada. Tipo, começa a treinar boxe e fala, tipo, tu não gosta dos meus filmes? Vamos cair no soco, então. Acho que provavelmente vai ser esse cara. Inclusive, recentemente teve um rolê do Gaiman, pra quem não acompanha ele no Twitter, vai lá, o Twitter tem uma opção de tradução também, pra quem não tem dificuldade de ler inglês, em que ele tava falando sobre Sandman no geral, aí ele para e começa a falar dele pirando no Brasil. Aí tem foto dele no Brasil. Nossa. Ele esquece do que ele tava dizendo e ele começa a falar como foi vir pro Brasil, assim. Então é bem legal. É a experiência do inteiro, né? As primeiras edições de Sandman aqui no Brasil, elas tinham texto de apoio. E tanto, se eu não me engano, acho que as edições da Pixel era da Globo, eu não lembro. E da Conrad. É da Globo. Acho que é da Globo. É porque depois a da Conrad também teve. Ah, tá bom. Tinha explicando a simbologia de várias coisas, explicando os easter eggs. Era bem completinha, as referências, né? E aí, quando mandaram isso daí pra ele ficou, tipo, impressionado, porque tinha coisas que ele, sabe, ele ficou assim, tipo, caralho, pegaram isso daqui, descobriram isso daqui e destrincharam. Então ele gosta muito dessas edições brasileiras. Isso tem uma coisa que Sandman peca, né?
Que as primeiras edições são muito mal desenhadas, né? A outra treta aí. Discordo. Cara, eu gosto das primeiras. Eu tenho muito problema com o arco final, que ele é bem comics, e eu acho que eu gosto, mas eu acho que é muito dramático pra um traço tão comics assim, então eu sinto que talvez fosse um traço um pouco mais pesado, um pouco mais dramático, como foi os primeiros, a gente ganhava. Mas não é um problema, porque a história é fantástica. Tá escrito num pedaço de papel, tá ligado? Eu tava lendo e pirando, assim. E tá escrito num pedaço de papel, né? Se tivesse escrito um pedaço de papel higiênico, eu iria ler igual. Não, e é isso que o Keller falou, é algo que ele não gosta, mas você falar que uma arte é feia não muito subjetivo. É feia sim, é feia sim. É feia. Quem não gostou, me xinga no Twitter. Não, eu acho bonito, eu gosto real. O único artista que tem arte feia é o Crowley. De resto, não existe arte feia. Só o Aleister Crowley que faz arte feia. Nunca vi. Cara, é feio. Vou pegar pra você. E você, Inês, o que você acha? Agora você que vai ser o feio da balança aí. Não, eu concordo que o último arco podia ter talvez um outro traço, porque ele destoa muito também dos outros arcos, né? Ele acaba saindo um traço muito diferente do que a gente já estava acostumado. Mas também não acho que é feio, né? Gosto pessoal é diferente de qualidade, né? Não é um traço ruim, não foi uma escolha, nossa, desastrosa, acabou com o HQ, mas é gosto pessoal do do leitor, né? O que eu falo aqui, tipo assim, acho que também a palavra não é datado, mas assim, é muito da época. É uma arte que era muito praticada na época e que eu acho que hoje, principalmente a galera da nova geração, reclama muito. Tem uma barreira muito grande. Não, mas envelheceu bem, Andrei. Não é que nem ler... Não é Liefeld. Não é o Liefeld, não é o McFarlane, tá ligado? Não é Spawn. Spawn é triste, cara. Não tô... é meme. Eu falando que é feio é meme, tá, gente? Mas, tipo assim, de fato, existe uma barreira ali. Porque é esteticamente esquisito pras novas gerações, assim, né? Mas, de fato, é Liefeld. O cara sabe fazer um pé, pelo visto, né? Pelo menos, né? Não, e de novo, velho. Podia ter boneco de palito, cara. Ia ser fantástico, assim. O roteiro é bom, né? Sim, funciona. O escrito sobrepõe tudo isso, né? Eu tô relendo agora toda a obra, já tinha alguns anos que eu tinha lido, mas eu acho que isso acho que diz também da beleza da arte, né? Da obra, né? Porque como a arte varia ao longo dos arcos, né? Vai provocando sensações diferentes também, né? Então, a gente tá discutindo esse ponto aqui agora, né? Se ficou bom ou não, diz muito que o autor acertou no que ele fez, né? Que é causar esse incômodo mesmo, né? Então, acho que pra mim isso só reforça que tá acertado. O que eu acho mais curioso nessa questão é assim, da primeira vez que eu li Sandman, né? Pelo menos o primeiro arco, eu também não fiquei super fã da arte, eu achava ela meio fraca. Feia. Só que quanto mais eu leio, mais eu gosto dela. Entendi. Boy lixo. Isso aí, sabe o que é? Isso aí é Estocolmo, não sei. É, boy lixo, cara. Vai, Marcos, vai, fala aí, concorda comigo, é Estocolmo isso aí. Você vai lendo, não gosta, aí vai até gostar. Tá isso aí. É isso aí, uma ideia repetida várias vezes se torna verdade, isso aí. Eu tenho esperança de que essa temporada vai ser muito boa, porque tem ali o dedo completamente ali do Gaiman, e ele acertou muito nas primeiras temporadas de Deus Americanos, ele acertou muito em God Omens. Amo God Omens, meu Deus do céu. E assim, eu acho que pelo menos essa primeira temporada deve ser muito boa. Se a produção deixar ele continuar tendo poder, eu acho que vai continuar sendo bom. Não aconteceu o que aconteceu com Deus Americanos, né? Que agora é só americanos, né? Não é deuses mais, assim, é só... Eu concordo 100% com a Belle. Eu acho que enquanto ele estiver tocando, a série vai ser perfeita, assim, pra gente que já é fã. Que com Deuses Americanos, a primeira temporada foi incrível, depois ela vai caindo, e aí chegou a hora que eu desisti de assistir, então não consigo mais opinar. Mas o Sandman, pelo que a gente tá vendo de preview, né, e ele acompanhando toda a produção, o que já mostraram de trajes e tal, eu acho que vai ser muito boa. E o que me deixa bastante feliz também é que vai apresentar Sandman pra gerações mais novas, né? Acaba tendo muito mais público do que o quadrinho, mesmo ele sendo republicado agora em português, e vai apresentar Sandman aí para uma geração de jovens e adolescentes que ainda não conhecem, que precisam ter essa obra na sua vida. Cara, eu tô muito animado, eu tô achando também muito bonito, assim, essa perspectiva de ter a presença do Gaiman na produção também, acho que ajuda a manter aí a esperança alta. Pra mim,
Sandman é uma das obras quase que obrigatórias, assim, né, de consumo, né, na cultura, não só de cultura pop, assim, mas eu acho que o modo como o Gaiman escreve, as relações humanas, os diálogos, é de uma preciosidade que eu acho que as pessoas devem ler, né, assim, principalmente pela via do diálogo, né, assim, mesmo que você não goste da arte, por exemplo, né, o modo como ele escreve é genial, assim, então eu tô super animado, assim, ao mesmo tempo em que fico aí com um pezinho atrás, assim, né, a minha preocupação não é tanto com a estética da série, mas é justamente a transposição do diálogo, né, que aí você sempre tem que colocar um pouquinho a mais, né, ali pra encher ali a tela, né, ter aquele tempo, né, esse a mais é que me preocupa um pouco, assim, mas tô aí animado pra poder acompanhar e assistir. Cara, eu acho que... Eu não acho nada, tô empolgado, espero que seja bom, não tenho opinião não, vou só assistir e tal. Tô animado com as mudanças também, eu acho que as mudanças vão vir pro bem também, é uma série, afinal de contas, de 30 anos, pra outra mídia, pra um outro público, pra outra parada, eu acho que até a inocência... Algumas pessoas ficarem putas porque mudou uma intenção aqui, um olhar ali, um diálogo um pouco diferente, pelo amor de Deus, né, gente? Vai dar bom, Dedê, vai dar bom. Então, foi o que eu achava com o Cowboy Bebop, né, O Cowboy Bebop foi ok, não foi ruim, não foi péssimo, foi ok. Foi ok. Eu concordo, eu gosto de muita coisa. O problema é que a fonte era muito boa e já era animada, né? Se pelo menos fosse uma fonte em quadrinho... Então, esse é o perigo. Mas a fonte não é animada. Tá, ok. Tem que dar uma salvaguarda aí. Tá, é uma fonte desanimada. Então tá bom, você tá concordando então, Kelly, que vai ser bacana. Cara, eu acho que vai dar bom, mas assim, gente, eu assisto até anime de Isekai, né? E acho ok, então, tipo, não sei, eu gosto de tudo, então não sou exatamente um bom parâmetro, né? Isabela Boscov, o TikTok do Marcos Kelly agora. Do mundo invertido, tá ligado? Eu sou ela. Você é aquele meme do cara com várias cervejas. Não, bom, essa é boa. Essa aí é boa também. Pô, legal. Pô, essa aí eu essa tomo. é da hora. Não, pô, essa aí... Olha, mas essa é boa. Porque eu consigo achar alguma coisa que me atrai assim, eu falo, pô, isso aqui foi legal. E esqueço o resto que não presta. Mas você consegue ter a diferenciação do tipo, putz, eu gostei disso daqui, mas isso aqui é ruim? Tem, com certeza. Com certeza. Cowboy Bebop foi isso. Eu gostei, foi ok, mas não é bom, tá ligado? Sabe? Então tá, sucesso. É ok, é bom, vá. Cowboy, cara, eu vou defender Cowboy Bebop. Cowboy Bebop tem partes que são muito boas. O problema é um núcleo específico que não funciona de maneira nenhuma, que é o núcleo do vilão. Se você tirasse completamente aquele núcleo do vilão e substituir por outro... O ator foi bom, o vilão foi bom. Então, o núcleo ficou completamente zoado da cabeça. Agora, os três ali tem uma química incrível, ficou muito maneiro, tem umas cenas iradas, as adaptações ficaram bacanas. Eu gostei pra caralho. Eu tenho uma outro problema com o podcast Cowboy Bebop, né? Eu tenho outro problema, a representação do mundo, cara. Cowboy Bebop, ele depende muito da representação do mundo, o universo que tá em volta, tá ligado? O universo decadente, contemplativo, e você não tem isso. Não tem isso. Isso é um problemaço. Porque tudo é mostrar estrela no Cowboy Bebop, é mostrar a sociedade como tá funcionando, é mostrar o Joaquim, o Caetano e o outro cara brasileiro lá sentado no boteco, jogando truco, tá ligado? Então, é um outro problema. É uma sociedade doente, né? Isso realmente não tem na série, é higienizado, né? É uma ficção científica bonitinha, né? Na série de TV, né? Já é uma coisa que eu acho que o Sandman vai ter de diferente, porque o universo, ele é importante, sim, pra caramba. Mas se você acertar nos perpétuos e na relação dos personagens, foda-se todo o resto, assim, tá ligado? Você podia ter um teatro num fundo preto com alguém bom interpretando Morpheus, alguém bom interpretando Morte, você vai ter uma praça e a cena da pipoca aos pombos, assim. Você tem tudo lindo, tá ligado? E o ator tá com cara de boy lixo, então tá ótimo. E acertaram, é isso aí. Era o que era pra repassar. Tem cara de boy lixo mesmo, tem cara de boy lixo. Agora, cara, eu queria... Falei que também ia dar uma mensagem de esperança final e tal. Cara, a gente... Acho que foi a Belly que falou, ou foi o Kelly, eu não lembro mais quem falou, que o Alan Moore e o Neil Gaiman, eles são meio que duas partes, assim, da mesma moeda, né? Dois lados. Que o Moore tem um pessimismo, que ele é um pouco mais velho, ele retrata bastante essa realidade da Tati. Há uns 10 anos mais velho. E o Neil Gaiman, ele é um pouco mais novo, então ele pega uma geração um pouquinho saindo, melhorando um pouquinho das coisas, pega um pouquinho mais dos anos 90 e tal. E, cara, eu sinto muito isso. Já é uma mensagem que eu já dei aqui no podcast, mas eu acho que histórias como a do Neil Gaiman precisam ter cada vez mais espaço, porque a gente precisa voltar a sonhar. No sentido de, cara... Brilha uma estrela. Cala a boca, cara. Não, cala a boca. Nesse sentido?
A parte de você ter o alerta, de você ter, por exemplo, a distopia, você ter o pessimismo, você ter a denúncia, ela é muito importante pra gente não achar que a gente tá num mundo bonito enquanto tem gente morrendo de fome na nossa calçada. Agora, tem que estar sempre olhando pra frente, que senão, mano, isso prende a gente, acorrenta, e a gente só fica sem querer e sem poder sair do lugar. Então, cara, enquanto a gente precisa estar denunciando, precisa estar mostrando a realidade, a gente precisa de obras que sejam positivas e que, cara, permitam com que a gente sonhe com um futuro melhor. Porque só é isso, e é isso que eu acho que o Neil Gaiman trabalha muito bem, e eu acho que é isso que é um dos grandes temas de Sandman, né? E é outro tema de Sandman realmente, que assim, nada é permanente, nem os perpétuos. Nada é permanente, assim, tudo passa por algum tipo de modificação. Perfeito. E aquilo, cara, vamos mirar em coisa assim, por isso que a gente tá sempre defendendo aqui Solarpunk, né? Histórias de pontos de vista que são ninguém mais aguenta distopia, gente. É desesperador você entrar no Twitter e ver, ponto, né? Tinha um complemento, mas é isso. É desesperador entrar no Twitter, ponto. Mas o que eu ia falar, é desesperador entrar no Twitter, você vê um tweet de notícia da Warner que acha que um Superman não tem espaço na sociedade de hoje. E, gente, isso é desesperador com um D maiúsculo de perpétuo na minha cabeça. Tipo, é o momento pra ter uma história de Superman, caralho. É o momento pra você ter alguém que fale, porra, gente, tem um caminho pra seguir, tem uma parada. Tipo assim, a gente tá na merda, mas não é só isso, a gente precisa acreditar na parada. Precisa ter um cara que vai pegar na nossa mão e levar a gente pra frente. A gente precisa voltar a sonhar, a gente precisa de histórias. Eu acho que tá vendo uma excelente oportunidade essa série, e por mais coisas escabrosas vão acontecer, não é nenhum passeio no parque, né? Sandman, de maneira geral, é um terror mesmo, né? Mas no fundo ali tem uma mensagem de esperança final que eu acho que isso é muito importante pra sociedade de hoje. E é isso, falei, desabafei. Momento Andrei Carnal aqui com vocês, falando óbvio. Todo mundo sabe, mas ninguém quer falar. Discordo. As pessoas não sabem, as pessoas não querem absorver e as pessoas às vezes não querem ouvir. Nossa, mas... Rapaz, é belo. Nossa. Você tá bem, Beto? Quer conversar Você quer um abraço? Sobre? Quer um gato como o meu? Mais um, né? Então é isso, gente. Muito obrigado para todos vocês que ficaram até aqui. Gostaria muito de agradecer a presença, primeiramente, Belly. Onde é que a gente encontra? Você quer ser encontrado? Você está procurado pelo FBI? E morando em alguma casa abandonada? Pessoal, o que acontece? Onde o pessoal te encontra? Assim, eu acho que todo mundo está sendo observado pelo FBI, pelo NSA, por vários outros organismos aí, americanos e russos, então as pessoas podem me achar com muita facilidade. No Twitter, no @BellyFelix, Belly com 2 L's. Também no Instagram, @BellyFelix_, Belly também com 2 L's. E eu tenho um podcast chamado As Perpétuas, que é com Dona Flávia Gazi, em que antes era semanal, agora a gente aceitou que é quinzenal, e a gente fala sobre algum quadrinho, e a partir dessa sexta-feira, quero dizer, dessa 5 de agosto, a gente vai falar só sobre Sandman, e a gente vai falar sobre toda a obra. Então aí vai ser pelo menos uns 3 meses só sobre Sandman. Opa, rapaz, vai ser bastante Sandman na veia, assim. Muito bom, mas muito bom, pô. O nome é derivado, né, de Sandman, né? As Perpétuas, né? Ah, não sei, ué. Às vezes é porque vocês são imortais. Aí pode ser também. Tem muitas variáveis isso aí. É porque eu não busco imortalidade, então tá tudo bem. Ah, mas às vezes a pessoa... Enfim, gente, eu não sei mais o que eu tô falando. Vamos acabar essa porra. Eu tô resfriado. Gente, eu não tô cheirando cocaína não, tá, gente? Tô resfriado pra caralho. Tá acabando meu resfriadinho. Mas eu tô só suando o nariz. Inês Barreto, minha querida, você vai voltar em breve aqui pro Mundo Freak de novo, que eu fiquei sabendo. Onde o pessoal te encontra? Bom, me encontra no Twitter, que é @Inês Barreto, no Instagram, que é onde eu tenho meu projeto para falar de histórias de bruxas e afins, que é o @O da Bruxa, e também tenho a newsletter do Voo da Bruxa, lá no Instagram tem todos os links para quem quiser se inscrever, tudo bonitinho. Aliás, recomendo muito essa newsletter, os textos da Inês são incríveis, assim como o trabalho dela, né? Ficar aqui um ano rasgando cedo aqui pra Inês aqui. Mas, cara, pra você que curte os rolês esotéricos, não necessariamente no sentido de te ensinar a fazer magia, no sentido, mas pra falar sobre bruxaria, magia e essas paradas, eu super recomendo. É muito maneiro essa newsletter. Toda semana lá eu tô lendo uma parada e é legal, fica a recomendação. Obrigada da recomendação. E é isso, gente. Chegamos até o final e é aquilo. Não olhem para trás.
os ouvintes não pode descobrir que eu sou carente emocional. Eu tenho necessidade de atenção e de cuidado. Mas aí somos todos, precisa... né? Se você é um ser humano, não tem muito jeito. Não, e precisa do boneco do Keller, ó. Faz tá o boneco do Keller que ele vai ser seu suporte emocional. Tem uma foto em algum lugar que é eu e o Andrei de cueca dormindo de conchinha. É um evento que a gente foi. Existe essa foto em algum lugar. Verdade. Ali eu fui um instrumento emocional do Keller naquele momento. Tem uma outra foto nossa de cueca fazendo pose também. Essa foi postada no Twitter, inclusive. Ah, foi? Se não me engano. Foi. Me fala Alguém depois vai pra eu apagar. Coloca como meta pros apoiadores, hein? Isso Tudo daí vai... apoiador agora, né? Vai abrir o OnlyFans logo de uma vez já. Dado aquele conhecimento daquele período na cabeça, né? Eu tô sendo atacado pelo meu gato, né? Muito bom. Imagina a seguinte cena, o ouvinte. Se você tivesse a porra de um gato sem pelo, demoníaco, no meio do cabelo do Skrillex. É essa que a gente tá vendo aqui agora. Ela tá carente, gente. Mas, pô, muito bom, muito excelente relato, né? Tem umas histórias aqui bem interessantes que a Jay separou aqui pra gente. Mandar um beijo pra ela. Que tá... Beijo, Jay. Beijo, Jay. Tá, todo mundo mandou beijo agora tem que ficar feliz. Eu quero que Jay, quando você escutar isso, você vai no meu WhatsApp e fala: obrigado, Andrei, por ter lembrado de mim nesse podcast. E eu quero que você imagine esse beijo tal qual as cenas do Sense8. Todo mundo abraçando e beijando a Jay, assim, ó. Meu Deus, a minha menina vai ficar assustada, tadinha. Né? A Jay fica muito assustada. Se você bater o pé no chão um pouquinho mais forte, ela já sai correndo, né? E correm, e é triatleta. Corre bastante. Caralho, bicho. Corre. Só perna. No final, e aquilo. Não olhem para trás. Porque você vai Eu tive um sonho com o terceiro livro de Calciferum. Vai tomar no cu, bicho. Tá bem pra caralho. Se eu tivesse o manuscrito, eu te mandava pirateations. Tu não leu nem um segundo, Keller. Vou te denunciar agora. Acho que eu li o segundo. Aí, me fala aí, resume aí pra mim. Quero ver. Professor, tem um motoqueiro em algum lugar dele. Eu li faz anos. Entendi. Vai ter que gravar, inclusive, um Mundo Freak quando lançar o terceiro, em 2045. Quando a gente tiver... porque o Andrei, ele tá na onda dos grandes autores, né? Tipo, o Martin.